Fala, campeão! Ótima noite para você. Estamos aqui começando mais um podcast do Gilcimar Brito e é um prazer imenso ter você que está aí do outro ladinho, juntinho comigo. Eu começo sempre o meu bate-papo agradecendo, sabe quem? A Papai do Céu, porque sem ele nós não somos nada. Então, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por cada parceiro nosso, por cada patrocinador. Obrigado por cada pessoa que está acompanhando o nosso conteúdo. Obrigado pela vida do meu convidado aqui, que você já vai conhecer. É um cara super especial, obrigado pela vida dele, pela vida da família dele, obrigado pela vida da minha excelentíssima parceira de vida, Gilmara Silva, e nós estamos começando mais um Gilcimar Brito Podcast, e eu preciso demais agradecer a todos, então muito obrigado de todo o coração, e olha só, hoje aqui no podcast é um cara que, eu tenho várias pessoas que eu fui me inspirando ao longo da vida, e eu acho que a nossa vida, pra gente ser uma pessoa de sucesso, você tem que ser assim, você vai lá, pega um pouquinho de outro e vai sendo meio que um Frankenstein, né? Você vai montando um pedacinho de cada um, daquelas pessoas que você admira ao longo da vida e vai trazendo e vai formando quem você é hoje. E quando eu cheguei na Rádio Alternativa, eu sou um menino da roça, né? Tem muita gente que fala assim, Gilcimar, você é mineiro? Eu falo, não, cara, eu sou roceiro mesmo. E até hoje, graças a Deus. E assim, cheguei lá na Rádio Alternativa através do meu querido Gabriel Garcia, né? E aí, quando eu cheguei na Rádio Alternativa, tinha um cara que o pessoal falava lá, tem um showman, o cara não tá mais aqui na cidade, ele saiu, foi pra Friburgo e tal, mas é um showman da rádio e tal, que não sei o quê. E eu falei, rapaz, eu preciso conhecer esse cara. E aí, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer esse cara e realmente comprovar o que todo mundo falava. Era um frisson na cidade, a galera gostava muito dele, fazia muito sucesso por onde passava. E depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e não só de conhecê-lo, mas de tornar-se amigo desse cara. E é um cara que eu admiro muito, foi um cara que realmente startou até essa oportunidade pra gente, que era de Bom Jardim ali, pra gente pensar fora da cidade, que a gente tinha a oportunidade de a gente voar longe, né? Voar alto. E eu tô falando dele, meu querido Ricardo Reis, seja bem-vindo, irmão. Rapaz, depois de uma apresentação dessa, não tem nem mais o que falar, né? Eu posso ir embora já, cara. Eu sou meio chorão, né? Então eu já fico meio assim, cara, é uma honra, né? Pra estar aqui hoje com vocês. A Gilmara, que é a nossa parceira aqui também do nosso programa. A você, Gilcimar. Quando a gente ouve pessoas, personalidades como você, profissionais, que empreende e que acredita no empreendedorismo e que fala que você foi uma peça que, pô, meu irmão, ajudou a construir isso, pô, já ganhei a semana toda, já, pô, bacana. Muito obrigado a você também que está em casa. A você, Gilcimar, muito obrigado, gratidão pelas suas palavras, só faz a gente continuar, saber que a gente está pelo caminho certo, cara. Obrigado. Amém. Cara, eu vou passar aqui com meus parceiros, mas eu quero voltar porque eu quero conhecer em detalhes essa história e quem que é o Ricardo Reis, Rapaz, o famoso Ricardo Reis. Eu preciso conhecer em detalhes, cara, e a galera que está em casa também. Então, ó, você que quer ser um empreendedor de sucesso, eu tenho um pouquinho de revolta assim, eu tenho um pouquinho de trava, digamos assim, aos sistemas formais de educação, Ricardo. Porque ontem mesmo eu conheci uma menina que é formada em marketing, que o marketing formou ela até na base teórica e tal, mas nunca deu nenhum direcionamento de, por exemplo, cara, vai bater na porta de uma loja e oferece para fazer o serviço um mês de graça. Parece uma coisa boba, mas, cara, quer começar alguma coisa? Para mim isso é uma dica empreendedora. Vai lá, bate na porta e fala assim, ó, eu faço arte gráfica e tal. Posso fazer para sua empresa um mês de graça para você ver se o meu trabalho é bom? A faculdade, 4 anos, não falou isso. E aí a pessoa, ela tava com a cabeça de que conseguiu um estágio, do estágio conseguiu um emprego. Não aconteceu o estágio, automaticamente não aconteceu o emprego, hoje está em outra área totalmente diferente. Mas o empreendedorismo tem que ser na veia, tem que ser lá atrás, tem que ser lá no jardim, lá no maternal, já tem que explicar como se faz o empreendedorismo. Eu bato também nessa tecla também, mas a gente vai seguir durante o programa e vai falar sobre isso também. E olha só, Ricardo, deixa eu passar aqui os meus parceiros, porque sem essa galera aqui a gente não conseguiria levar a nossa mensagem, então eu faço muita questão de sempre ressaltar essa galera, né? É muito importante a gente valorizar quem valoriza a gente, quem fortalece junto com a gente, né? Então, ó, para você que está em casa, deixa eu falar contigo. Energia solar, para você deixar economizar, primeiro é muito importante, claro, mas mais importante do que isso, para você ajudar a cuidar do meio ambiente, a nossa indicação para você são os nossos parceiros da EcoSolar. O pessoal faz um trabalho maravilhoso, são aqui de Friburgo. Para cuidar da imagem da sua empresa, a Vire Comunicação Visual, aqui na rua McNive, número 45, embaixo aqui do estúdio Realize Podcast. Mobiliária Nova Friburgo, também aqui no coração de Friburgo, há mais de 50 anos, na rua Moisés Amélio. São 3 andares de loja esperando por você. GJM Corretora de Seguros, meus amigos o Maiquinho e o Joel, que fazem um trabalho maravilhoso. E se você quer fazer o seguro lá do seu imóvel, então o seu seguro mesmo, por exemplo, você que vai viajar, Ricardo mesmo que viaja muito, olha só, seguros com 10% de desconto agora nesse período de férias. Vou precisar. Para as viagens nacionais.
E para as viagens internacionais, até 35% de desconto, pessoal da GJM. E o legal, Ricardo, isso aqui eu gosto de ressaltar, cara, porque eu conheci eles indo lá fazer um orçamento de um seguro que eu não fiz. Porque eles me convenceram, pelas explicações, que não valia a pena eu fazer o seguro. Ué, Geralmente, quem quer vender alguma coisa, ele quer vender, não quer? verdade. Os meninos não, eles são consultores. Então, ele me mostrou quais eram os benefícios, o que não... Aí ganhou você. Ele me ganhou. Eu falei, rapaz, mano, me apaixonei pelos caras e agora eu falo deles, cara, de todo o coração mesmo, porque eu trabalho muito profissional. Meu muito obrigado também à galera da Autopeças Bom Jardim, nossos amigos lá de Bom Jardim. E para você que quer comprar suas peças e acessórios de qualquer lugar do Brasil, é só clicar no site autotem.com.br e adquirir as suas peças. E para você que quer construir da fundação ao acabamento, a nossa indicação para você é a Construcastro Materiais de Construção, que fica lá no Trevo São Cristóvão. Tem uma loja extremamente aconchegante, um atendimento de primeira, promoção no Forro Forte Leve. Então, fique à vontade para você conhecer e aproveitar. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui para mim poder falar. Academia Soul Fitness, é porque eu não tô indo, aí por isso que eu falo até com carinho. Então, Lari, não briga não. Correria, né, do empreendedor, às vezes tem que sacrificar algumas coisas, né? Então, Academia Soul Fitness para cuidar da sua saúde, porque é muito importante cuidar da saúde, no bairro PRC, Nova Friburgo, é a nossa indicação para você. E Vinícius Brito, designer, é meu irmão, né? Irmão mesmo, e é designer gráfico, faz trabalho sensacional. Nossas logos aqui, ó, minha logo Jucimar Brito foi ele que criou. Então toda essa parte de logos, de criações, é ele que faz pra gente, faz um trabalho sensacional. Esse é o primeiro bloco dos nossos parceiros aqui do nosso podcast. Mas Ricardo, me conta, quem que é o Ricardo? Conta, vamos começar como diz o ditado, do começo? Vamos. Acho que até Thiago falou isso, não falou? No Thiago, podcast, falou começa do começo, né? Vamos fazer. Ricardo é um cara apaixonado pela vida, um amante pela vida, um cara temente a Deus, um cara que acredita sempre que dias melhores virão, né? Casado, bem casado. Um beijo, patroa. Doutora Fernanda, pessoal. Doutora, tá aí, doutora. A doutora Fernanda, que a gente brinca muito, que tem um cliente que chama ela de doutora, né? Então, a Fernanda, pai de 2 homens mais lindos do mundo, o José Carlos, que tem 18, e o Bruno Fernando, que tem aí 13 anos, né? Teve aqui no último programa. Gracinha mesmo. São as paixões da minha vida, né? Hoje, papai e mamãe já não fazem mais parte desse plano, né? Então, hoje, a minha família são esses. E os nossos amigos, né? Que durante a caminhada viram família também, né? Por opção. E você não é... Eu te conheci em Bom Jardim, mas você não é de Bom Jardim. Não. Não é nascido em Bom Jardim, né? Não, eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? Na capital. E há 25 anos atrás, na separação realmente dos meus pais, minha mãe ficou com um apartamento lá em Bom Jardim, que tem até hoje. E você tinha quantos anos quando eles se separaram? Poxa, 20 anos. 18, na verdade tinha 18, né? Então foi essa transição. Isso é uma situação difícil, né, cara? Cara, é uma situação muito complicada. Então, se você está com um relacionamento, aí eu vou falar, relacionamento, vale a pena brigar pelo seu relacionamento, vale a pena brigar pela sua família. A instituição não é falida, é uma instituição que é viva até hoje, né? A não ser meio quando tem já agressão, né? Já tem uma coisa né? Uma coisa pior aí, mas fora disso, vale a pena lutar pela sua família, brigar pela sua família. E filhos, maridos, esposas se amem verdadeiramente. Então, na separação dos meus pais, fui morar em Bom Jardim, conheci a Fernanda, e com a Fernanda tivemos 2 filhos, e quando o Carlinhos, né, nasceu, eu precisava sair de Bom Jardim. Falei, cara, que Bom Jardim eu ia continuar sendo o Ricardo Reis. Então, mas, o furacão da alternativa. Então, mas exatamente isso que eu esqueci. A galera falou, tem o furacão da alternativa. Que saudade. Mas quando eu cheguei, você não estava mais, você já tinha saído. Isso. Mas como é que foi esse processo de você começar na rádio? Porque você fazia o que da vida antes? Então, cara... Quando você chegou, você era o quê? Você tinha 18. Então, aí na separação dos meus pais, eu fui ser vendedor. Né? Já era uma veia, já tinha um tino na veia. Minha mãe merendeira do município, passou no concurso de lá. E lá no BenTV. Minha mãe era merendeira do BenTV, né? A dona Yara. E ela acordava muito cedo e tal, e eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Por mais que a gente não pagasse aluguel, mas eu era homem, né? Então tinha aquela obrigação, filho único, né? De mãe solteira, então tinha que trabalhar. E fui trabalhar. Aí trabalhei vendendo pager, não sei se você lembra do pager, você é mais novo do que eu. Pager era um negocinho que tinha antes do celular, que você tocava. E sério? Você tinha que ir pro orelhão. Aí você ligava para um telefone no orelhão para pegar o recado que a pessoa deixou gravado, como fosse uma caixa postal.
né? E eu vendi pager, vendi Sky, quando a Sky chegou muito forte. E vendeu de porta a porta? Ou... Vendi panela, vendi tudo. E numa dessas andanças, eu numa festa, vendendo Sky e pager, o Getúlio, nosso amigo Getúlio da Rádio Alternativa. Um beijo para Getúlio, Ana, um carinho muito grande que eu tenho pra Cheguei lá na rádio, lá, menino da roça, né? Cheguei lá na rádio, Getúlio falou assim, ó, lê isso aqui. Ele falou, ó, não sabe ler não, tem muito que aprender, mas tem uma voz boa. Vai pro banheiro, porque o lugar de fazer M é no banheiro, porque tem acústica, né? E vai treinar lá. E é assim que começou, e eu sou muito grato ao Getúlio. Eu também, tá né? doido. Carinhoso, igual um coice de mula para poder ensinar a gente, né? Agradeço muito a Deus e a ele, cara. Né? Mas a intenção era maravilhosa, né? E o nome não é Ricardo Reis. O Ricardo Reis é porque meu avô era de Bom Jardim, conhecido como Seu Reis. E lá tem esse Ricardo. Que Ricardo? Ricardo do Reis. Né? Então aí ficou Ricardo Reis. Aí eu trouxe isso como homenagem ao meu avô. Assim que virou o nome artístico? É assim que ficou. Aí virou um nome artístico, abri com as pessoas, nome artístico. Aí eu falei, gente, eu sou chique mesmo. Mas assim, cara, aí foi criando. Aí você fez um teste na rádio e começou... Fiz um teste. Aí o Getúlio tava botando um som na rádio em Conselheiro Paulino e eu vendendo pager. Aí o cara falou assim, ele tá montando uma rádio lá. Eu falei, caraca, uma rádio. E eu gravava isso no Rio, eu gostava muito da RPC, que hoje é FM o Dia. E eu ficava gravando, pra quem não sabe ainda, né? Fita, né? A fita, cassete. Você apertava o REC com play e gravava. Aí eu ficava, bom, e pra você que tá ligado aqui na RPC, não sei o que, agora tem música brasileira. Aí comecei a ver esse estilo. Aí quando eu falei, Getúlio, você tá montando uma rádio? Ele me olhou, que é jeito dele, né? Tô, por quê? Você é daqui? Eu de lá, não, sou de Bom Jardim. Aí ele, cara, eu tô montando, mas não tem condição de pagar salário não, que tá esperando, né? Tinha muito diário oficial lá e esperava a sair a outorga da rádio. E nisso, cara, eu me emociono toda vez. E eu falei, cara, mas eu quero. Aí ele, quer mesmo? O horário que eu tenho é de 6 às 8 da manhã. Falei, caraca, velho, 6 horas da manhã. Tá bom, eu vou. Aí ele, sério? Falei, sério. E algumas vezes eu dormi em cima do diário oficial lá e minha mãe me ligava para me acordar na rádio, para eu abrir a rádio 6 horas da manhã para colocar lá no ar. Então, assim, cara, é uma história linda de vida, de superação, de acreditar que dias melhores iriam chegar e, cara, e partir para dentro. E o que eu quero dizer para você, que está aí do outro lado, de repente agora você não está ganhando nada, zero, mas vai demonstrar seu trabalho, vai mostrar quem você é, que aí sim as pessoas vão ver que você faz a mais do que você merece. E aí você começa a ser remunerado por isso. E aí, Ricardo, é uma coisa muito interessante que você está falando, e eu não sei se isso era uma coisa que acontecia na nossa época, que a gente se oferecia para trabalhar de graça, né? Tipo, essa questão de trabalhar de graça não era problema. Né? Quantas vezes que eu fui com o Getúlio para a gente instalar rádio em outros lugares, passava o domingo junto com ele, subindo em torre para instalar rádio. Só que você vê, hoje eu tenho um podcast e graças a Deus, e o que você falou, graças a Deus e graças ao Getúlio, que eu sei mexer nisso tudo. Mas ele podia te frustrar. Se ele chegasse você, apesar de você não ter a leitura de repente muito boa, ele podia falar, não, você não serve não. Mas não, ele viu um potencial. É isso que hoje em dia as pessoas precisam entender. Que alguém tem alguma coisa que vai valer a pena, que vai servir pro teu comércio, pro teu mercado, pro mercado de trabalho, porque ele podia muito bem dizer, você não sabe ler direito, então você não vai, não serve. Não, mas você tem uma voz boa, então vai para lá e treina. Você se especializou nisso e está aí onde está chegando hoje, Jucimar Brito. E é o que você falou, cara. Quando ele falou, aquilo não foi um balde de água fria para mim, foi pelo contrário. Eu falei, realmente eu preciso. Cara, eu cortei jornal, né? Cortava um pedacinho de jornal. Eu tinha uma pasta, daquelas pastas que tinha amarela, verde. Cara, eu tinha aquela pasta, devia ter uns 300, 400 pedaços de jornais ali dentro, tudo recortadinho mesmo. Eu pegava, aquilo ficava surrado. Já sabia até de... Não lia mais, né? Decorava, né? Então, de tanto ficar praticando aquilo, mano. É, cara, e assim, mas é porque teve alguém que teve o carinho, teve alguém que teve o profissionalismo, e o carinho de falar, cara, esse cara tem um futuro. Ele só precisa ajeitar. É igual o Ricardo. Ricardo falava rápido, o Ricardo tinha vários defeitos que o Getúlio foi amparando, foi cortando por isso, né? Ele e a Ana. Então, gratidão muito grande. Eu não sabia ligar um computador. Nunca tinha tido um acesso naquele bicho, mano. Aí fui o Gabriel, ficava lá na casa do Gabriel até 3 horas da manhã mexendo naquilo, no Zara Rádio, né? Aprendendo, mexendo no Zara Rádio e tal. Mas pra quê? Mas porque você queria chegar onde você tá chegando. Você tinha um objetivo. Então, hoje não, cara. Hoje a internet, a pessoa acha, não, eu mando uma mensagem, eu mando uma carinha, uma joinha e tá tudo bem. Não, ainda existe a falta disso, ainda existe a falta do abraço, a falta do aperto de mão, um muito obrigado. Não é a carinha, não é uma figurinha que vai... Nunca a máquina ela vai ser melhor do que o homem. Nunca.
O homem que eu digo é o homem e mulher, tá, gente? O ser humano. Nunca. Ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais barata, que depois com o trâmite das coisas ela torna-se mais barata, mas ela nunca vai ultrapassar o ser humano. A gente sempre vai ser necessário. O abraço, o aperto de mão, o olhar, olho no olho. Então, eu sou dessa galera aí. E a cada dia que passa, cara, o que eu percebo? Quanto mais você demonstra boa vontade, mais as pessoas querem você, né? Hoje a gente está vivendo, principalmente depois da pandemia, que explodiu a tecnologia, mas quanto mais explodir a tecnologia, o que eu percebo? Quanto mais o humano, que é humano e que é diferenciado, se destaca. A gente, hoje, por exemplo, uma das nossas empresas, a gente está abrindo filiais, né? E a gente tem filial em São Pedro da Aldeia e tem filial em Campos. Hoje a gente paga um salário mínimo, mais comissão de contrato, que não é uma comissão baixa. Por exemplo, dentro da empresa, existe funcionário que tem salário de R$8 mil por mês. É um salário muito bom. Né? Nossa. E carteira assinada, tudo. E a gente não acha um profissional capacitado para estar fazendo o que... Vender o que nós fazemos. Entendeu? Mas de fazer o vender a mais. É de perder o final de semana, um feriado, de estar mandando mensagem. Cara, se na nossa época a gente tivesse isso aqui na mão com internet... Tá doido, cara, né? Tá maluco. Ainda bem que Deus não dá asa à cobra, né? Não, seria... Cara, antigamente tinha que ir, era dispendioso, tinha que pegar van, né? Que a galera da van antigamente, ônibus... Ainda tinha uma época que a van e o ônibus estavam numa rixa ainda. Tinha brigando no ponto. E aí, cara, as pessoas precisam entender isso, cara. A máquina, ela nunca vai superar o ser humano. Nunca. Vai sempre precisar do ser humano. A máquina, eu acho que, cara, o que vem acontecendo? A máquina não vai superar o ser humano que se diferencia. Diferencia. Sabe por quê? O que eu vejo, cara? Que hoje tem máquinas que são mais simpáticas do que seres humanos. Atendimentos, cara, eu vejo, tem atendimentos artificiais que eles são melhores, mais simpáticos e com mais educação do que o ser humano. E eles estão em busca disso, né? A inteligência artificial está em busca disso. Está em busca de superar o ser humano. Mas enquanto eu estiver com o meu sorriso nos lábios, enquanto estiver para dar um abraço verdadeiro, um aperto de mão caloroso e dizer para a pessoa, cara, você é muito importante, a máquina ela nunca vai conseguir ser melhor do que eu. Ela pode até falar, mas ela não vai demonstrar através do meu olhar, através do nosso olhar, que nós somos essa pessoa carinhosa, amorosa e que a gente espera que o próximo entenda isso. Exatamente, concordo, número, gênero e grau. Né? E essa é uma dica valiosa para você que está do outro lado. E se você ainda tiver isso aqui e você ainda dominar a máquina, aí ninguém te para. Não para, não. A gente precisa entender que nós precisamos ser melhor do que nós somos, todo dia. Eu preciso acordar e dizer que eu sou melhor todos os dias. Eu dizer, cara, eu preciso ser melhor. Pô, eu não fui tão bem no podcast. Por exemplo, a gente está falando com a Gilmara aqui, a gente se preocupa muito. Hoje tivemos uma reunião de pauta com a produtora e ela falou assim, cara, vocês arrebentaram. Por que isso? Eu sou motivado a ter um feedback. Então, quando eu cheguei, Gilmara, o que você achou? Ela, caraca, muito bom. Se o primeiro foi bom, o segundo tá melhor, tá? Então, o terceiro tem que ser melhor do que o primeiro e o segundo, e assim vai, cara. Eu tenho que me superar, não é a máquina me superar, eu tenho que me superar. E nem superar outra pessoa, né? A grande sacada é assim, eu preciso superar, mas quem? Eu mesmo. Né? Porque se você, às vezes, tem que ter muito cuidado, porque às vezes se você se compara com uma pessoa que está muito alto, você se frustra. Se você se compara com uma pessoa que está muito baixa, você acaba se achando muito bom. Então você tem que se comparar sim, mas com você. Cara. Né? E com a sua versão de ontem. Ter a humildade da gente dizer, poxa, cara, eu preciso ser melhor, eu preciso aprender, eu não sou sabedor de todas as coisas. Então é isso que a gente precisa entender. Né? Que nós precisamos sempre melhorar a cada dia, ser pessoas melhores. Mas eu quero continuar essa história, né? Mandar um abraço meu querido Hugo Dutra, que está aqui nos bastidores, Ela. Né? Em breve, novidades para compartilhar com a galera. A esposa dele também do ladinho ali, a Michele, que está extremamente elegante, né? Olha aquele lenço. Não, mas Não, meu irmão, é pra vir, né? Num lugar bonito desse, até eu tô me sentindo mal, né? Você vem bem vestido, todo mundo vem, o Hugo vem até de terno, cara. Tá doido. Mostra o relógio. Não, o relógio... Não, é porque ele fala que o relógio tem que combinar. Ali, o relógio é laranja, a camisa é laranja. E tem um detalhe também no tênis laranja, brincadeira. Olha... Brincadeira, tem não. Mas, então, aí você estava lá em Bom Jardim, você ficou lá durante quanto tempo? Na rádio? Você ficou quanto tempo na alternativa lá? Acho que... Porque eu trabalhei em todas, né? Eu trabalhei em todas. Porque você era aquele cara do passe, igual o jogador de futebol, né? Passe cara, né? Deus me livre, cara, eu sempre fui assim. E eu tô fazendo terapia, né? Então, e a psicóloga tá falando comigo o seguinte, falou assim, cara, você tem uma coisa doideira. Eu falei, o quê? Você gosta de brigar com o tempo. Eu falei, por quê? Aí eu não tinha percebido assim, cara, eu adoro ser melhor todos os dias, eu quero ser melhor. E assim, o tempo me motiva a isso, de eu chegar no horário, de pontuar meu horário.
E eu trabalhei durante 5 anos, 7 anos, então passei por todas as rádios. Aí me compravam o meu passe, aí eu saía, cara, e eu fui muito... Cara, eu agora posso falar uma coisa, né? Isso também eu nunca contei, tá? Não bota em corte isso não, hein? Tinha um prefeito lá, você lembra quem é, eu não vou falar o nome, e uma das rádios, não sei se chegou a pegar a época, diziam que ele tinha uma porcentagem na rádio. E ele comprou meu passe. Ele falou, olha, você vai trabalhar na rádio, eu vou te pagar, né, o diretor da rádio, não o prefeito. Então, eu não podia falar mal dele. E eu entrevistava esse prefeito. Cara, chegou uma época que ele atrasava. E eu odeio atraso. Odeio. Pô, você quer me arrebentar, é atraso. Eu não atraso, se eu atrasar, eu vou mandar mensagem antes. Ou eu vou esquecer. E aí, cara, ele demorava. Teve um dia que eu bati de frente. Falei, eu não quero mais entrevistar o prefeito ao vivo, cara. Não vou entrevistar mais o prefeito, não quero mais... Rapaz, ele me mandou embora na rádio. Mandou me mandar embora. E a cidade toda se comoveu com isso. Então, o sindicato que era contra ele, o sindicato de servidores públicos, era contra, aproveitou, pegou, com bandeira. E era um momento lá... Você lembra disso ou não? Lembro, cara, lembro irmão, vagamente, porque era muito pequenininho, né? Aí dizendo que o prefeito era... Dizendo que o prefeito era carrasco, ficava atrás, né, perseguia as pessoas. Cara, resumindo, um dia o cara, Hugo, foi lá na minha casa, sentou na minha casa, o motorista dele saiu, ele não saiu do carro, e senta aqui no meu lado. Falou assim, quanto você quer para voltar? Cara, tem noção, eu ganhava um salário mínimo, cara. E ele me fez uma proposta... Tipo assim, eu não lembro hoje o valor, mas seria assim, 4 vezes mais, seria 4 salários mínimos. E isso 5. na cabeça de um menino, né? De um menino, pô, de 20 anos. Eu falei, caraca, porque a cidade toda tava ficando contra ele. Porque, né, pô, perseguidor, e todo mundo gostava de mim. Você lembra disso, né? Aí, cara, eu voltei pra rádio. Irmão, isso deu um problema. Que os caras do sindicato ficaram bravos e tal, mas só que, cara, um garoto de 20 anos que dependia para sustentar a casa, fazer... Cara, eu, fui para lá. Fui para lá e voltei para a rádio de novo, entrevistei ele, falei que ele era o melhor prefeito que tinha na época e fui. Cara, é a vida, é a vida. E com isso, foi passando o tempo e tal, trabalhei com o Geraldo Carvalho, trabalhei com o Braz Silva, trabalhei com o Getúlio. Tive oportunidade, tive grandes professores, porque não? Tudo por onde eu passei foi um aprendizado. Né? Eu levo isso na minha vida. E aí fui passando, até que eu tomei a coragem. Meu filho nasceu, eu falei, cara, eu não posso ficar em Bom Jardim, ganhando um salário mínimo. Aí você teve o seu filho, você tinha quantos anos? Eu tenho, meu filho tem 18, né? Eu tinha 20... Caraca, você agora me pegou, hein, velho? 20 e poucos anos. 20 e um cadinho, né? 20 e um cadinho. E com isso, eu falei, preciso vir, cara. E eu fui candidato a vereador lá, não sei se você lembra. Não lembro de você candidato, mas eu lembro que as pessoas me falaram que você foi candidato. Cara, fiquei como suplente. E foi muito engraçado. E meu pai me ajudava muito, né? Queria que eu fosse candidato a vereador. E lá, com 150 votos, era eleito. O Dail, né? Que foi vereador. O Dail perdeu. Ele foi meu suplente, né? Eu não cheguei a assumir. Eu fiquei como primeiro suplente, daí eu como segundo. Você vê. Só, cara, na semana que eu... Outra coisa também off. Na semana que era a semana final, meu pai me deu um dinheiro, né? Falou assim, olha, para aqui para trabalhar, né, cara? Pagar as coisas que tem para pagar e tal. É a semana final. Cara, eu e minha esposa, nós fomos para Rio das Ostras. Peguei o dinheiro tudo para Rio das Ostras. Todo mundo desesperado atrás de mim. Eu cheguei um dia antes da eleição, cheguei no sábado da eleição. Fiquei uma semana em Rio das Ostras gastando dinheiro todo. Cara, e nego atrás de mim. Eu não aguentei o staff. Eu falei, não quero isso. E nós perdemos a eleição. Graças a Deus. Senão hoje eu seria um político. Com certeza ia ser um governador. Não sei. Um trem desse aí, mano. Hoje estaria preso, né? Acho eu estaria com a quadrilha do Sérgio Cabral. Acho que não pela sua índole, né? Isso, também. Mas, não, cara, mas envolve, cara. A política envolve, né? Se a gente vai chegar daqui a pouco ali na frente, a política envolve, você tem que ter muito cuidado realmente, né? E se você não faz parte dela, me perdoe o linguajar, mas você é colocado para fora. Né? Porque você não faz parte do métier, então você é colocado para fora. Mas esse assunto dá para frente. Então eu vim para cá, para Friburgo, vim com um carro de som. Por que eu falei da política? O carro de som sobrou da política. Então, eu ia falar isso. Como é que começou esse esquema do carro de som? Então, o carro de som sobrou da política, um golzinho. E eu falei, cara, aí comecei a rodar em Bom Jardim, tal. Falei, vou para Friburgo. Comecei a vir, começou a ter cliente. Aí a prefeitura começou, na época da Saudade Braga, começou a me perseguir. Me perseguir na razão.
Tô dizendo a razão não. É, porque não tinha legalidade, é. não tinha legalização para rodar. E aqui em específico tem essa questão, né? Das empresas legalizadas para poderem fazer o trabalho. Que tem até hoje, né? Uhum. Hoje nós somos, graças a Deus, legalizados pela prefeitura. Um dos nossos negócios são esses. E aí começou a perseguição da postura. A Silma, que hoje é minha amiga, né? Tinha um outro da postura lá também. Rapaz, até pouco tempo ele estava na postura, que é um senhor muito sério, né? Então eu vou lembrar o nome dele, vou mandar um abraço para ele também, que é gente boa. E aí, cara, eles começaram a me perseguir, viu o carro de som me perseguir, falaram que ia me multar, que ia me tirar. Mas eu sempre trabalhei como locução. Então eu consegui uma oportunidade na FEPRO, com o pessoal que era Legítima, que agora é Teia de Eventos, que é o BIA, né? Que era o Zé Alexandre e BIA na época. E eu consegui uma oportunidade por falar bem, saber chegar, sempre soube. E eu ganhava bem para trabalhar. Só que eu trabalhava, tipo assim, de 10 da manhã a 10 da noite. Era 12 horas. A FEPRO era 12 horas na época, era no Sesc, ali perto do batalhão. E numa dessas andanças minhas, né, o Luiz Cláudio, um abraço ao nosso amigo Luiz Cláudio, da Cruz Vermelha, Luiz Cláudio Rosa, ele me trouxe para cá. Ele falou, lá de tua terra, conterrâneo teu, lá de São José. Ele falou assim, estou montando uma rádio. Eu falei, meu Deus, que rádio? Estou montando uma rádio em Friburgo e vai ser sucesso. Eu falei, cara, mas como isso? Não, estou montando. Cara, e realmente foi um sucesso a rádio. A Rádio Sucesso, hoje eu conheço, né, até o dono, a gente senta para conversar, mas eles tinham um problema comigo muito sério. Que a rua da Rádio Sucesso ouvia a nossa rádio, toda. Tem ali esqueci o nome delas também, o pessoal ali que tem uma casa de artigos religiosos ali na rua da Rádio Sucesso, que ela ouvia a gente numa altura. Então, cara, a gente batia de frente com a Sucesso, uma rádio que não era legalizada, que saía correndo de vez em quando. E a gente começou a ter patrocínio, começou. E, cara, pegamos um nome na cidade. E as pessoas queriam conhecer que era o Ricardo Reis. Aí algumas já me conheciam, né? Porque queriam botar anúncio na rádio e tal. E o carro de som pirata continuava. E numa dessas andanças, logo nos primeiros FEPRO que eu estava fazendo, eu encontrei um empresário. E esse empresário muito conhecido na cidade. E eu não sabia quem eram as outras pessoas. Estava o Biá conversando. Na época era Serra Mar. Para você ver quanto tempo tem isso, hein? O diretor comercial da Serra, eu posso falar o nome deles? É o Wesley, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Vou mandar até um abraço para ele. Não sei se ele continua com a Truman, mas ele foi assessor do Glauber, não sei se ele continua ainda. E o Wesley, que era o diretor comercial da Inter TV na época, que estava migrando para a Serra Mar para a Inter TV. O Luiz Cláudio, que foi secretário de turismo na época da Saudade, e nessa época era secretário de governo, e essa pessoa, e o Biá. Eu cheguei correndo, né, de van, correndo por causa do horário, de Bom Jardim City, morava lá ainda. Ele olhou para mim no meio dessas pessoas, não sabia quem era ele, eu não vou dizer o nome dele, porque eu não sou amigo dele, mas já passou, já deu um perdão. Ele falou assim para mim, ué, o que esse cara tá fazendo? Dono de rádio pirata, porque eu acabei virando sócio da rádio. Ele falou assim, dono de rádio pirata, carro de som pirata, o que você veio fazer aqui? Isso na frente de duas pessoas que eu não conhecia e de uma pessoa que seria meu patrão ali naquele momento, né? A pessoa que tinha me contratado. Aí eu falei, minha vontade era dar um soco na cara dele. Aí saiu lá do mano, né? Aí eu falei para ele, eu vim ser faxineiro, mas oficial, me dá licença que eu tô atrasado. Porque quem fazia a abertura da FEPRO, que eu nunca gostei de fazer cerimonial, nunca. Até hoje eu não faço, eu cobro muito caro para fazer. Já fiz, eu cobro muito caro porque eu não gosto, eu gosto de ser espontâneo. Era aquele do SBT, que até faleceu há pouco tempo atrás. E ele fazia o cerimonial, então era o tempo de cerimonial, e depois já passava para mim lá para dentro fazer as promoções e tal. Fazer o comercial. O comercial. E aí, falando e tal, ele andando pela FEPRO, aí ele me viu falando, pô, você fala bem, rapaz? Eu faço também um evento na cidade e tal. Eu queria saber quanto você cobra por mês. O mesmo cara que tinha... O mesmo cara que falou lá atrás. Por mês não, quanto você cobra por evento, por dia de evento, que eu faço um evento também, tal. E para quem não conhece, existia, onde é hoje a Chimarrão, existia uma churrascaria chamada Quariquara. O Chimarrão existia, que era naquele lugar antigo, que era menorzinho, e a Quariquara era uma churrascaria top aqui, que era muito cara. Então eu só tinha ido uma vez, porque eu sempre gostei de frequentar lugares bons. Então eu juntava o dinheirinho para ir para lá. E eu fui uma vez. E assim, cara, Deus me deu direcionamento, minha vontade era no giral do Sesc, era jogar ele lá de cima. Só que eu falei, cara, eu tenho minha família para sustentar, eu tenho um nome. Aí você tem que, né, fazer a tua retrospectiva de vida. Aí ele veio falar comigo e falou assim, e aí? Quanto você cobra? Eu falei,
A minha Aquariquara final de semana com a minha família não falta, tendo você ou não como cliente. E se eu estiver errado um dia, eu vou ter a oportunidade. Eu nunca falei isso para ninguém, tá, gente? Assim, só os amigos e a família mais próxima. Eu falei, a minha Aquariquara final de semana, tendo você ou não como cliente, ela vai faltar. Que não vai faltar. E se faltar um dia, eu vou na sua porta de joelhos, pedindo perdão pelo que eu estou falando, pelo que você falou comigo na frente de pessoas que eu não conheço. Você não deveria ter falado daquelas, mesmo que foi brincadeira. Eu não quero trabalhar para você e nunca vou trabalhar para você. E se eu precisar, eu vou na sua porta de joelho, te peço perdão. E graças a Deus, até ontem eu não precisei. E porque assim, foi um momento que eu tive que me confrontar, né? Tirar o lado humano, tirar o lado profissional, e eu não era faxineiro, eu era locutor. Mas para ele eu fui faxineiro, mais oficial. Só que depois, na hora que ele ouviu a sua voz no evento oficial, no maior evento, até hoje continua sendo o maior evento, né? De comercial ali comércio, da região serrana, né? Aí ele ficou sem graça e eu saí. Falei, me dá licença. Fui muito educado, falei assim, me dá licença. Uma boa tarde para o senhor. Eu virei as costas e fui. E com isso, cara, essas duas pessoas foram fundamentais. Porque o Luiz Cláudio, Luiz Carlos Moreira, ele vendo aquilo como secretário de governo e a forma que eu falei, a forma ignorante que ele falou comigo. E como você soube lidar com a situação? Ele falou, cara, meu cartão, me procura lá. Eu vou tentar te ajudar. E me ajudou. E o Wesley, que era o diretor comercial da InterTV, ele falou, você trabalha aqui? Eu trabalho com vendas. E ele falou assim, cara, para vender, para Serra Mar, precisa ter uma empresa. Você tem empresa? Eu falei, não tem ainda não. Ele fala assim, quando você conseguir vender, manda para mim, que na época era e-mail, não tinha nem celular, nada disso. Me manda um e-mail que eu vou mandar a planilha a tabela de preço da InterTV, que é a Globo, né? Que era a Globo, e para você vender também para gente, e você me procura lá. Cara, e com isso, até hoje, não sou amigo dele, mas até hoje que a gente se vê, eu tenho esse carinho por eles, porque eles me impulsionaram, né? E que é bacana a gente frisar. Não esqueça o seu passado, não esqueça aquelas pessoas que te ajudaram lá atrás. Porque aquelas pessoas que te ajudaram lá atrás podem precisar de você hoje. Ou de repente nem precisar, mas pelo menos saber que são reconhecidas por aquilo que elas fizeram na sua vida por algum motivo. Então não passe por cima de ninguém, sabe? Mas não seja humilde, cara. Seja o mais bobo possível. Entendeu? Para você ser realmente reconhecido quando passar por isso tudo. Hoje, não imaginava de hoje você ser o cara, hoje, um diretor de uma empresa da onde a gente está hoje remunerando também vocês, sendo remunerado por isso. Né? Que é a vida. Imagina, se louca, né, mano? Imagina se eu te tratasse mal. Hoje, você talvez me perceberia por causa do meu dinheiro, né? Ou talvez pelo lado profissional, não sei. Mas não teria essa amizade, não teria essa oportunidade de estar aqui hoje debatendo com você. Então, e aí falando nessa situação, contar o milagre sem contar o santo, como diz o ditado, mas já passamos por isso aqui no estúdio. Veio uma pessoa que ela queria alocar o espaço e eu fiz questão de falar não com ela. Não falei assim não com ela, eu fiz ali uma colocação e tal, até a título de valor, porque eu não queria aquela pessoa, porque ela já pisou na bola comigo no passado, prepotente. Eu falei, cara, não, cara, a galera que a gente tem hoje no estúdio tem tantas pessoas maravilhosas. Cara, eu tenho as mulheres empreendedoras que fazem aqui com a gente tem a galera das finanças, o próprio Hugo, que faz um podcast de finanças, a gente tem nutricionista, a gente tem tantas pessoas boas aqui, eu não quero trazer uma pessoa que se ache melhor do que os outros. E travei. E aí você vê como é que é a vida, né? Se ele tivesse sido bacana comigo lá atrás, cara, agora a corrida tinha sido diferente. A vida é uma roda gigante. Tá ali falando agora um homem de 45 anos, vivido pra caraca, com modéstia à parte, que vivi de tudo. Fiz de quase tudo, para hoje estar falando para você. A vida é uma roda gigante. Muitas vezes aconteceu que eu quebrei 2 vezes. Muitas vezes eu estava do lado de fora do parque de diversões. Eu só via a roda gigante rodando e algumas pessoas me davam tchau por achar que eu ia entrar, por não saber da minha situação, que eu não tinha condições de entrar no parque. Outras, sabendo da minha situação, mesmo assim, ainda continuava me dando tchau. E a vida é literalmente uma roda gigante. Então, você plante o bem para colher o bem. Sempre é isso. Porque a roda gigante ela faz. E chegou um dia que eu estava na fila da roda gigante. Eu já não estava mais fora, eu estava na fila para entrar. E a pessoa estava saindo da roda gigante. E eu pude falar para ela, não, tem um ingresso aqui, vem comigo. E aí tá a maturidade, né? De você ter essa inteligência emocional, de não
devolver na mesma moeda, que não é fácil, né? Não. E É o lado humano, cara. O lado humano você quer passar por cima do cara. Agora você vê, agora essa situação mesmo, eu tiro já um grande insight. Se você não tivesse tido a inteligência emocional, que mesmo que na época você nem sabia o que era esse nome, né? Hoje você é um cara qualificado e tal, mas na época não. Mas você podia ter mandado o cara ir para aquele lugar, quando ele falou que você era dono de rádio pirata, dono de carro de som pirata, mas você engoliu e ainda foi educado com ele. Cara, E isso fez com que ele ainda te chamasse para trabalhar para ele, só que o principal, abriu portas com 2 pessoas importantes na cidade. porque o bem, cara. Eu plantei o bem. Se eu tivesse dado uma pancada na cara dele, se eu tivesse respondido ele à altura talvez eles até reconheceriam, tá? Mas eu não teria, talvez, essa oportunidade. Aí você mostra realmente o que é o carinho. Não é a igreja, não, tá? Né? Porque eu frequento uma igreja. Não, é o lado humano. Eu sempre fui assim, sempre fui um cara educado. A minha mãe sempre me ensinou a saber chegar, a saber sair. Então, graças a Deus, isso eu tenho. E com isso, o Ricardo Reis foi chegando. E ele está chegando onde está chegando. E lá você já começou a ter relação com a prefeitura, de negócios com a prefeitura? Ou então, não. Aí foi a liberação do carro de som, né? Como empresa. Tive que abrir uma empresa, tive que me legalizar e tal, mas fui seguindo. Fui vendendo para InterTV, e montei uma empresa. E nessa empresa, que a gente está falando em off aqui sobre profissionalismo. Que a gente tem que falar até sobre isso em empreendedorismo também. A gente tem que falar que empreendedorismo tem que começar nas escolas. Atenção, você que é diretor de escola, você que é profissional de educação, o empreendedorismo tem que começar, tem que ser incutido já desde o começo no coração das nossas crianças. Já ensinar, não é ensinar, eu queria ser médico, mas eu posso comprar um hospital. Eu não preciso ser médico para cuidar de pessoas. Você pode ser um médico investidor, você pode ser um médico e empreendedor. Empreendedor, por que não? Cara, quantos médicos, Ricardo, com 80 anos quebrados, cara? Eu fico vendo, cara... você chega num pronto-socorro, tá lá o senhorzinho, cara, quase que com uma bengalazinha te atendendo. Por quê? Falta de educação financeira ao longo da vida, falta de empreender ao longo da vida, e ele tá precisando hoje ainda daquele rendimento, porque se ele parar e ficar só com o piso base, não vai conseguir suprir a vida que ele tem. Pois é, cara, e as pessoas precisam entender justamente isso. É que o empreendedorismo tem que estar na veia, tem que ser, porque ensinaram pra gente que a gente deveria estudar para ser alguém na vida. Você deve ter ouvido isso. Estudar para depois você fazer uma faculdade, para ter um bom emprego, para depois ter uma boa aposentadoria. Não é isso? É. E, cara, o empreendedorismo te dá uma ótima aposentadoria, uma boa... E assim, eu sou muito grato a Deus pelo seguinte, eu não tenho muita gente de sucesso perto de mim na minha infância também, porque eu ouvi essas histórias, só que eu ficava olhando. No colégio, eu vi os professores reclamando igual não sei o que do governo. Piso salarial principalmente do governo de esquerda aí, que não dava um salário bacana para eles e tal, né? Então, assim, o que eu vi eles reclamando vi os professores reclamando demais. Eu falei, tá, professor, é lindo, maravilhoso, mas eu não quero. Aí eu olhava para as pessoas à minha volta que tinha o salário e olhava todo mundo quebrado, mano, querendo melhorar a casinha, querendo melhorar o carrinho, mas todo mundo... Eu falei, mas essa conta que o pessoal fala aí de ter um bom emprego, eu não tô vendo isso aqui à minha volta, em volta de mim, então eu não quero isso pra minha vida, não. Então acho que isso também foi bacana, que eu sempre tive isso, de olhar a pessoa e observar. Cara, não, que a pessoa faz tal coisa. Cara, não é interessante, então eu não vou por esse caminho. Né? Porque mais importante do que você... quebrando a cara que você aprende e tal, não. Eu acho que é melhor você ter maturidade e aprender com o erro dos outros. Então, com esse erro, eu quebrei 2 vezes, né? Eu quebrei uma vez e quebrei a segunda, que na verdade uma tá ligada à outra. E, cara, eu vou te falar, foi a coisa mais fantástica da minha vida. Hoje eu falo sorrindo. Né? Porque, cara, você tem noção de você não ter um carro para andar, cara? De você ter que entregar seu carro pro banco? Fala, cara, não tem condição para entregar meu carro pro banco. E o mais engraçado é que você vê os seus amigos se afastando de você. Entendeu? É natural. Cara, não se desespere, não. E nas 2 vezes eu vi os amigos se afastando, mas também vi os verdadeiros amigos do meu lado. Amigos chegarem na minha casa e falar assim, irmão, o que você está precisando? Mas tudo é porque você plantou lá atrás. Então você colheu. E também quem você plantou também você não colheu, o problema dele, cada um está colhendo um desejo mal, de repente tem alguns que estão melhor do que estavam, outros não estão assim, e se precisar e eu tiver a oportunidade de ajudar, eu vou ajudar. A minha vida é essa, de ajudar. Cada um age de acordo com a sua índole, né? De acordo com os seus princípios. Com aquilo que tem. Exatamente. Se eu tenho isso para dar, então eu vou dar isso. E aí, cara, quando eu quebrei, cara, e assim, foi com um filho pequeno, cara, e foi, sabe, terrível, as pessoas se afastando, e a gente, com a veia empreendedora, e aqui é uma cidade pequena ainda, né? Nova Friburgo é uma cidade pequena que todo mundo se conhece. E todo mundo viu que eu entrei num negócio que era furado. Eu não quebrei porque eu gastei o dinheiro errado, com coisas ilícitas, não, eu quebrei, comprei um negócio que era furado.
E isso me serviu como aprendizado. E, cara, mas o mais gostoso disso tudo é quando você vem na ascensão, quando você vem na subida, cara. Porque, sabe, você vê a mão de Deus te impulsionando, mano, de uma forma que na hora talvez você nem perceba. Mas Deus cuida, cara, de cada coisa. Não deixou faltar comida na minha casa. Eu atrasava uma conta, mas eu nunca cortara a minha conta de luz. Nunca foi necessário para isso, sabe? Eu via Deus cuidando disso. E algumas vezes, e isso fica no meu coração. Eu cheguei para alguns empresários que eram meus amigos. Falei, cara, quebrei, não sei o quê. O cara, não, pô, beleza. O que você está precisando? Eu falei, cara, preciso trabalhar. Eu tenho um carro de som. O que você pode me dar uma oportunidade para trabalhar? Para a sua empresa? Não, dá. O outro, não tem. Não, pô, difícil. Coisa que eu não faço hoje. Hoje, a pessoa que trabalha lá em casa é uma pessoa que ajuda a gente lá. O jardineiro que cuida lá também do nosso jardim é um cara também que precisa, e eu mostro isso para ele o tempo todo, que ele precisa dar valor àquilo que ele está, né? Porque a gente tornou-se amigo, né? Cara, e ajudar. Fazer o bem, cara, não importa quem. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder também, não atrapalhe, deixa a pessoa seguir a vida dela, fala, eu não tenho condição de te ajudar, mas ó, que você seja feliz. Siga teu rumo. Mas aí quando eu fui a essa ascensão, aí você vai vendo a mão de Deus, quando você olha um pouquinho para trás, você fala, caraca, como é que eu cheguei até aqui? E aí Deus vai abrindo porta. Eu chegou um momento que eu fiquei... Não tive depressão, mas eu tive um momento que eu fiquei com vergonha. Então eu me encolhi, eu fiquei dentro de casa, barbudo, cabeludo. Aí você precisa de uma ajudadora, precisa de uma esposa maneira, precisa de um marido bacana. Aí nessa hora que você vê que não é só o sexo, não é só a companhia, não é só o carrão que ele tem ou que ela tem, não é só a conta financeira, não, é a pessoa que vai te levantar. Ela fala assim, a gente tem um filho pequeno, a gente precisa estar sustentando a nossa casa e você é o provedor da casa. Então vai para a rua e vai, mas eu estou em vergonha, eu estou devendo Deus e o mundo. Ela falou, você vai para a rua, e você vai falar a verdade do que aconteceu. E ninguém vai te matar, ninguém vai vir aqui em casa. Nada, você vai falar a verdade. Faz a barba e vai pra rua. Aí foi que eu fui tomando coragem. Que a rua, para quem é vendedor, né, é tudo de bom. É onde as coisas acontecem, Pô, né? tá maluco, network, cara. Né? Então, vai conhecendo um, fala com o outro, conversa com um, faz... E vai. E daqui a pouco daqui a pouco passava aquele momento meu que eu estava preocupado com as contas e já virava oportunidade. De já pagar começava a a conta. ver a luz, né? No fim do Que você túnel, fica né? dentro de casa. Então, se você está em casa nesse momento, eu não sei qual é a situação que você está passando, não sei se é amorosa, se é financeira, se é espiritual. Cara, sai. Vai fazer o que você gosta de fazer. Cara, eu adoro pintar, então vai pintar. E com essa pintura, vai vender os quadros. Ah, mas eu não preciso de dinheiro. Ótimo, então você doa para alguém. Você vai ver a felicidade que você vai poder ser na vida de outra pessoa. E quando você olha, igual o Gilcimar falou no começo, pô, cara, você faz parte do que eu sou hoje. Caramba, velho, tá maluco. Um cara que era quebrado, um cara que tinha tudo para dar errado na vida. Filho de pais separados, um cara que trabalhava vendendo pager, Sky, que hoje está sentado aqui trocando ideia com o Gilcimar de igual para igual. Então, pô, e o cara fala, pô, meu irmão, você fez parte disso. Pô, tá maluco, velho. Eu não sou nada. E você não imagina a quantidade de pessoas que se inspiram, né? Nós não imaginamos as pessoas que se inspiram na gente. Mas tem sempre alguém de olho em você. Cara, e isso pra mim, cara, chega a me arrepia. Eu tava fazendo uma locução, eu também sou meio chorão, mano. Então, se eu começar a coisa, eu tava fazendo locução lá em Ponte Berçó. Aí tô lá fazendo locução, era no domingo à tarde, tava tendo um concurso de marcha lá do pessoal. De repente subiu um menininho desse tamanho, ficou no cantinho do palco. Aí eu olhei que ele tava no cantinho do palco, fui lá, cumprimentei ele, falei, e aí, cara, beleza? Aí ele, beleza. Eu falei, quer mandar um oi aqui pro pessoal? Ah, eu posso? Eu falei, pode, vem cá. Aí eu baixei ali, falei, e aí, cara, como é que é seu nome? Tá aqui curtindo a festa? Não lembro o nome dele. Aí ele falou o nome dele. Eu falei, tá gostando? Aí, tá, tô gostando muito. Eu falei, então tá bom, manda um abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Aí foi. Aí terminou de falar, eu falei os patrocinadores assim, eu olhei pro lado e ele tava do meu ladinho ali ainda. Aí ele falou assim, quando eu crescer eu quero ser igual você. Ricardo, eu não esqueço disso, cara. Não dá pra esquecer. E aí eu fico pensando o seguinte, às vezes, se eu tô lá com um copo de cerveja na mão, Você também é um exemplo. se eu tô lá fazendo qualquer coisa, né, de forma errada, ou então achando que o meu trabalho não era grandioso, você viu, o menininho tava ali se inspirando em mim, pô. E isso vale pra você que tá aí, independente de qual seja a profissão. Independente de qual seja, né? Pode ser o cara... Cara, não tem profissão melhor ou pior no mundo, todas são extremamente importantes. Todas. Então, independente do que você faça da sua vida, pode ter certeza, tem alguém que vai estar se inspirando em você. Então, dê o seu melhor. E assim, cara, eu costumo falar isso também. Faça o seu melhor. Eu não sei qual é a sua profissão. Eu não sei se você é cozinheiro, se você é faxineiro, se você é médico, se você é advogado.
se você é radialista, locutor ou empresário, seja o melhor. Faça o seu melhor. Independente se outras pessoas vão ver. Faça o seu melhor, que com certeza alguém está vendo isso que você está fazendo. Como as coisas ruins também, que você também pode ser o exemplo de coisas ruins. Então, plante o bem, colhe o bem. Quando que foi essa sua... Aí você, né, você trabalhava com marketing, ali você já virou o cara do marketing em Friburgo, né? Pô, cara... Não, já era uma referência aqui. Cara, eu vim em Friburgo, a galera falava de você e tal. Sim, sim. Então, assim... Só que depois você foi secretário também. Secretário de turismo, cara. E aí, como é que rolou essa questão? É Deus, cara. Não tem outra parada. E talvez até uma consequência do network, de tudo? Sim, sim. Foi muito engraçado, porque o cara quebrou, o cara foi crescendo, foi levantando. Aí foi levantando e um dia eu recebo uma ligação. Fui trabalhar na TV, trabalhei nas TVs locais daqui. E uma das pessoas me ligou. E aí, cara, como é que você tá? Eu falei, tô bem, graças a Deus. E tá fazendo o quê? Eu falei, cara... E eu sempre faço alguma coisa, né? Eu trabalho com desenvolvimento em pessoa e empresa, né? Na verdade, eu gosto mais de empresa. Desenvolver empresários. E aí eu falei, tô trabalhando, tô bem pra caramba, graças a Deus. E, pô, que vamos marcar um café? Vamos. Aí, nisso, eu não fui do grupo do então prefeito Renato Bravo. Eu não apoiei ele, eu não fiz política para ele. Muito pelo contrário, eu era de um outro grupo político, né? E eu não entendi. Quando ele sentou comigo, o camarada falou assim comigo... Cara, você já pensou em ser secretário da cidade que você mora? Eu falei, pô, tá doido. Aí ele, cara, você é muito humilde, cara. Você tem potencial, você é um cara político, você é um cara que todo mundo gosta de você, blá, blá. Eu falei, pô, bacana. Aí ele falou assim, eu comentei com o seu nome com o prefeito e ele quer te conhecer. Eu falei, cara, mas por que eu? Eu não sou do grupo político dele, eu não sou mais porque você é muito ético, você nunca falou mal dele na rede social, vocês perderam a eleição... Você foi um cara que se manteve. Eu falei, cara, a política passou, acabou, eu vou seguir minha vida, como sempre. E fomos conhecer o cara. Aí conheci ele, o cara me lembro que fosse hoje. Ele estava atendendo lá no Hotel Busque, que estava tendo uma greve dos professores ali em frente à prefeitura. Então ele estava fazendo lá no Hotel Busque. Falei, cara, vai me levar no Hotel Busque? Estranho, né? Não estava tão desnorteado de política. Uhum. Aí cheguei lá e me apresentou e tal. Falei, pô, eu já conheci o Renato, do Sesc, de apresentar e tal. Aí eu fiz a pergunta, mas por que eu? E a mesma coisa, eu não fui do grupo político, não fui nada. Falei, cara, pela tua competência. Cara, ali eu vi a mão de Deus, por incrível que pareça. Porque era meu sonho ser secretário de turismo. E assim, cara, e ele me chamou e eu fui doido para aceitar. Isso eu posso dizer agora, já passou. Uhum. Eu falei, cara, mas eu não posso dar resposta agora. Ele falou, mas eu preciso de alguém, porque vai ter a queijaria Escola Festa Chocolate, eu preciso de um secretário de turismo para receber os suíços, né, e tal. Eu falei, mas eu não posso dar resposta agora. Primeiro, eu tenho que conversar com a minha esposa, com a minha família. E segundo, com o meu pastor. Eu preciso de um direcionamento. E aí, beleza, passou. Aí ele falou, mas eu preciso de uma resposta rápida. E eu doido para aceitar, Jesus. Doido. Porque era meu sonho, cara. Uhum. Aí eu falei, pô, beleza. Aí minha esposa, sentamos, conversamos, oramos. Aí sentei com meu filho mais velho também. E com o pastor, ele falou assim, vai e seja... Não sei, ele poderia escolher qualquer uma, escolheu um doido. Mas seja um doido maluco, beleza. Faça por onde, né? Seja responsável e tal, blá, blá, blá. Beleza. E com a minha família a minha esposa sabia, falou assim, cara, é teu sonho. Vai. E meu filho mais velho, com aquele negócio de escândalo, de corrupção, muita coisa, né? Ele ficou meio assim, ele falou assim para mim, pai, vai, mas seja luz. Meu filho é muito espiritual também, né? O Carlinhos, os dois. E ele falou assim, vai, mas seja luz, não seja trevas. E aquilo ficou na minha cabeça. Cara, no percalço da vida a gente tropeça muitas vezes, né? A gente tropeça, levanta. Mas aquilo ficava na minha cabeça tão nítido toda vez que eu estava num cargo, né? Num cargo público. E eu trabalhava com prefeitura, então eu sabia como funcionava, sabia como, né? Uhum. As coisas poderiam levar, o rumo que poderiam levar. Mas eu optei ser luz naquele lugar e não trevas. E assim, cara, eu vou te falar, oportunidades apareceram, mas eu fui um cara muito firme naquilo que eu acreditei, naquilo que eu acreditava. E eu ouvia nitidamente meu filho falando, seja luz, não seja trevas, seja luz, não seja trevas. E assim, cara, e por onde eu passei, eu sempre fiz o meu melhor. E eu fui reconhecido pelo meu melhor. Hoje, graças a Deus, eu fiquei 1 ano só e peguei a pandemia, então eu não consegui realizar muita coisa, né? Isso ainda tem dentro de mim. Um dia, quem sabe, eu possa voltar, né? Para eu fazer realmente aquilo tudo que eu planejei.
Mas o pouco tempo que eu tive ali, eu fiz o meu melhor, eu larguei a minha empresa, eu deixei na mão da minha esposa para ela tocar a empresa, tocou muito bem, mas não era eu, não era o Ricardo que estava ali. E eu passei esse 1 ano, cara, trabalhando pela cidade. Mas você trabalha muito, cara. E chegou o ponto de eu pensar que eu era candidato. Eu fui sondado para ser candidato a vice-prefeito, por 2 candidatos, foi por 1 não, por 2 candidatos. E aí eu falei, cara, não quero política mais não na minha vida, não. Eu larguei minha empresa, larguei um negócio que é certo para eu estar aqui. E eu vivo intensamente, né? Eu sempre fiz o meu melhor. E aí, cara, eu falei assim, não dá mais para mim. Já deu. Só que como eu fiz o meu melhor, hoje eu sou... os guias de turismo, que eu tenho um carinho muito grande, que são os cicerones da nossa cidade aqui. Eu fiz o que eu pude, portanto que eu tive o reconhecimento deles de ser patrono. Hoje eu sou patrono dos guias de turismo da nossa cidade. Tenho a honra de ser. Os sindicatos, cara, dos bares, hotéis, restaurantes, por onde eu passei, cara, a associação comercial... E que não é fácil, né? Não. Você, enquanto serviço público, ser bem quisto pelo não, privado... E eu peguei um governo que estava com uma rejeição muito grande. O Renato tinha uma rejeição muito grande na época. Eu não era daqui, mas eu ouvia muita gente falando mal dele. E eu fui eleito algumas vezes por ser o melhor secretário. Eu ia para o Rio representar a cidade, pedir... Hoje, muita gente não sabe, mas tem algumas placas na Friburgo Teresópolis, na Serra Mar, foram pedidos nossos. Recapeamento da Serra Mar, da RJ 130, fomos nós que fomos juntos, junto com Teresópolis, de bater no DR, de bater com o governador. Portanto, que alguns deputados me chamavam de prefeito de Friburgo. De tanto que eu ia ao Rio para buscar emenda, para buscar recursos para a cidade. Então, eu fui lisonjeado por ser patrono dos guias de turismo, por ter o respeito deles até hoje. Os guias, eu sou apaixonado por eles. Porque se a cidade não entender que os guias de turismo, que são as nossas portas de entrada, que são quem divulga a nossa cidade verdadeiramente para fora, não forem reconhecidos, não forem ouvidos, cara, de nada adianta. Ele é o cara que vai te ajudar a trazer o teu turista. E o que eu fazia? Eu ouvia eles. Então, muita coisa que a gente acertou quando a gente esteve nesse trajeto como secretário de turismo foi porque a gente ouvia os segmentos, os sindicatos, entendeu? E fizemos... nós fomos uma das primeiras cidades do Brasil a ter um plano, cara, emergencial para o Covid. Nós pegamos aquela época, as pessoas achavam que não. Nós fizemos uma força-tarefa, o Renato, né, como então, prefeito, pediu para a gente fazer uma força-tarefa, e o turismo saiu na frente por isso, que nós criamos as primeiras... tem matéria na InterTV que nós fomos indicados, inclusive para levar o nosso projeto para outras cidades do país, outras cidades copiaram a gente, para a gente ter o cuidado com a Covid, com o retorno do turista, que era ter um kitzinho de álcool, que era para ter a máscara, que era, né, as boas práticas de como voltar desse Covid. E nós fomos uma das primeiras cidades a impulsionar o turismo, porque nós tínhamos essas boas práticas juntamente com toda a cidade, Secretaria de Saúde, né? Não foi só a Secretaria de Turismo, mas a Secretaria de Turismo levou isso. E eu aparecia muito na mídia. Né? Então, quando queriam fazer uma entrevista positiva, era o Ricardo. Deus fazia isso. Né? Eu tenho isso. Deus fazia. Então, tudo que era positivo era o Ricardo. Então, quando a gente trouxe a primeira vez que o Natal de Friburgo estava morto, as pessoas talvez não lembrem, mas foi a gente que teve a oportunidade, a gente que eu digo a Secretaria de Turismo, juntamente com os parceiros, de trazer. Nós fizemos nevar ali no centro turístico, que não era nevar, era aquelas bolinhas de sabão. Nós colocamos ali que hoje, graças a Deus, está continuando isso, o Natal, e cada vez melhor. Mas lá atrás, quem fez isso com parceria público-privada foi a gente. Nós que pegamos as principais empresas da cidade, Energisa, e não passou nenhum dinheiro pela prefeitura. Todos eles foram pagos diretamente para quem produziu aquilo. Nós criamos um projeto, Papai Noel na praia, tirando foto de graça com as crianças, na carruagem lá do Centro Turismo, fizemos nevar. Isso tudo foi ideia. Botamos, ornamentamos a cidade, conseguimos a Coca-Cola para fazer com a caravana, que graças a Deus continua até hoje. Mas foi tudo isso com network, com contatos, que hoje a cidade está pegando. E com boa vontade, né? E com boa vontade. E sem dinheiro. Né? Eu passei pela sala do empreendedor lá em Bom Jardim, depois acabei coordenando a sala e também fazendo um trabalho, graças a Deus, que ajudou muita gente, isso é o principal. E foi isso, cara. Tipo, porque o serviço público, muita gente que às vezes que tá de fora, às vezes acha assim, cara, tem muito dinheiro na prefeitura. Tem, nossa. Cara, que não sei o quê, que não sei o que lá. Cara, que lugar difícil você conseguir um dinheiro pra fazer as coisas, cara. E a responsabilidade, né? Cara, você precisava de uma folha, você tem que fazer 1 milhão de coisas pra conseguir comprar uma folha. Você quer ver uma coisa?
a gente fica expostamente, politicamente exposto, que você já viu quando vai fazer um cartão de crédito, uma coisa, a gente tem que botar assim, nos últimos 5 anos nós fomos em algum cargo público. E a gente, como secretário de turismo, a gente tinha... O cheque era assinado por mim e pelo prefeito na época. Então, muitas vezes, a gente questionava, muitas vezes a gente chamava a procuradoria para ajudar, porque, cara, também não é culpa só do prefeito, não. Muita coisa que acontece aí, cara, porque, cara, imagina, um monte de processo, como tem Secretaria de Saúde, Educação, Turismo, e essa responsabilidade de 5 anos, cara, ainda tá. Eu ainda posso responder alguma coisa de uma coisa que eu assinei, um cheque que eu assinei lá atrás. E uma compra particular, se o cara te vende uma caneca no particular, ele te cobra R$5. Na hora que ele vai vender para a prefeitura, ele quer cobrar 8, 9, 10. Fizemos o Pavilhão das Artes, foi a gente que fez essa reformulação lá no Cônego. Tem um carinho muito grande pelos artesãos de lá. Porque, assim, a gente pôde fazer alguma coisa. Eu assinei uma obra, eu assinei o Carnaval da cidade, que foi o carnaval mais barato dos últimos anos. Nós conseguimos colocar aqui na cidade cerca de 14 empresas brigando diretamente pelo carnaval, coisas que não aconteciam há muito tempo. Eu chamei o Ministério Público para participar da licitação. Eu chamei, na época, o Johnny Maico, que é o prefeito, juntamente com o Zezinho, com o Marcinho e o Pierre, para participar da licitação, para acompanhar a licitação do carnaval aqui. E nós conseguimos cair quase a metade do preço que estava lá na época. Agora, cara, isso muito pela visão comercial. Sim. Porque você era um cara que sabia fazer negócios. Sim. Né? E eu percebia como é que funcionava. Eu já tive do outro lado. Então eu sabia como é que funcionava as coisas. Já promovia. Já. Então eu trabalhava na prefeitura. Então eu sabia como funcionava as coisas. Eu falei, cara, então agora é a hora de chamar o Ministério Público, é a hora de chamar os vereadores de oposição, de situação, para estar todo mundo junto, irmão. Que aí, se tiver algo para falar, olha só, eu chamei vocês aqui para estarem juntos. E deu super certo o carnaval. Inclusive, foi a empresa que ganhou daqui. Nós multamos a empresa daqui com uma porcentagem, porque ele não entregou tudo que tinha prometido, que eu estava preocupado com isso também. Só que ao mesmo tempo tinha aquele negócio, pô, empresa daqui, cara, que ganhou, cara, que bacana, né? Pô, mas ao mesmo tempo eu tinha responsabilidade, porque o dinheiro não era meu, o dinheiro não era só seu, era de todos nós. Não, e isso também passa seriedade para não achar que também o serviço público é bagunça, né? Sim, sim, verdade. O Johnny Maico, nós tivemos várias conversas, cara. E eu fiquei muito feliz quando ele levantou a Angélica para ir, que a minha esposa tinha falado, Ricardo, eu não quero mais você com vida pública. Nada. Aí eu saí da Secretaria de Turismo, fui para assinar nada, fui ser assessor de gabinete, especial de gabinete, para fazer assuntos relacionados ao gabinete. Beleza, eu ganhava até quase parecido o mesmo salário. Trabalhava bem menos e menos responsabilidade. Só que falei, cara, eu não quero isso, mano. Eu quero... Você não estava ali por um emprego, né? Não. Mas eu fiz meu melhor. Eu fiz melhor. E se um dia eu tiver a oportunidade de voltar, se for um consenso na minha casa, eu não vou sem um consenso na minha casa, sem a minha família, eu ouço muito a minha família. E se eu estiver preparado ainda para estar, eu ainda pretendo fazer e ser o melhor secretário de turismo dos últimos anos dessa cidade. Com toda a modéstia, eu pretendo ser esse cara ainda. E só de ter boa vontade, né, cara? Ter boa vontade, tesão, vontade de fazer, são características incríveis. Eu vi que dá para fazer muita coisa, cara. Eu vi que dá para fazer muita coisa. Eu vi. Se você Mas montar uma equipe sua... Foi uma equipe... Na hora que a gente estava começando, cara, a voar, veio a pandemia. Mas tá bom, eu tinha que passar por isso. Eu pude ajudar e contribuir de alguma forma com a minha cidade, de fazer alguma coisa pela nossa cidade. Eu também tenho isso no coração. Na época, até o próprio Antônio, prefeito lá, a gente fez a isenção da taxa do MEI, né? Da taxa anual do MEI, e mais de 2.000 pessoas foram formalizadas. Então, assim, muitos empreendedores dentro da cidade. Cara, tinha situações que aconteciam lá na sala de, tipo assim, que o pessoal deixava currículo lá, e esses currículos eram enviados aleatoriamente para as empresas. E, cara, eu via a galera chegando lá, mano, e tipo assim, mano, menininha chegando lá com a bermudinha curtinha, camisetinha, que pegava o currículo para ir para a empresa. Eu ficava assim, meu Deus, se eu sou o dono da empresa, essa menina chega lá com o currículo, é verdade, eu não vou nem olhar. Aí, coisa que eu fui cortando. Eu falei, agora vamos fazer uma palestra de qualificação? A pessoa chegou, eu falei, então, funciona assim, ó. Você participa de uma palestra de qualificação, nessa palestra de qualificação, nós vamos fazer um filtro. Perfeito. E aí depois a gente vai dar sequência. Perfeito isso, mano. E aí eu já colocava lá a lista. Porque a primeira coisa que eu começava a palestra era, por que as pessoas são mandadas embora de um emprego? E botava as porcentagens. Ó, não precisam responder para mim, respondam pro coração de vocês. Já era. Porque aí depois falava de posicionamento, de imagem, de proatividade. Eu falei assim, aí eu tô contribuindo. E o que você falou, cara, eu tô me vendo em você. Mais uma coisa que eu vejo que eu pareço muito contigo. Cara, eu fui para a sala do empreendedor, que a ideia era contribuir. Dali a pouquinho, o negócio, o comercial funciona o quê? Público de 9 às 5, né? 9h30 da noite eu estava lá. Mesmo os dias que não eram palestras, que a gente tinha levado. Fazer esse final de semana. 10 horas da noite eu estava lá.
Teve um dia que passou um amigo lá que bateu na porta, até o Maico, e falou, Josimar, o que você tá fazendo aí? Escutando batendo, né? Eu tava botando uma porta lá na sala do empreendedor. Porque não tinha porta. Então, na hora que a pessoa tava na palestra, eu tava sendo atendido, ficava... Eu falei, vou botar uma porta, mano. Aí fui lá, comprei uma porta daquela sanfonada e fui lá e botei. E você pagou com seu dinheiro. Aham. É, eu cansei também Celular, de fazer isso. ué. Cara, existia telefone fixo. Eu falei, mas como é que a galera não tem um WhatsApp pra poder falar com o empreendedor? Peguei meu telefone, eu tinha um Moto G4, Moto G5. Dei meu telefone pra sala do empreendedor. Ué, quando eu estive no Conselho Tutelar, na época do Rogério Cabral, fui coordenador do Conselho Tutelar. Cara, até hoje, eu acho que até hoje a linha do Conselho Tutelar tá no meu nome, velho. Porque eu não podia deixar, cara. Aí você vê, cara, nitidamente que você faz a mais no que você é proposto a fazer. Ou eu ia na Vivo, que nenhum conselheiro tutelar na época queria pegar, botar a linha no nome, ou ia ficar sem número. Quer dizer, se uma escola precisasse fazer um contato no 24 horas, não tinha como, porque o conselheiro tutelar também não colocava o telefone dele pessoal. E com razão, não é obrigado a fazer, não. Aí o que eu fiz? Fui lá e botei o chip no meu nome. O chip estava até pouco tempo atrás, estava no meu nome, do Conselho Tutelar. Você vê, é buscar entregar algo a mais, né? Eu acho que todo esse papo que a gente tá aqui até agora, o que eu tiro de ensinamento principal é faça mais do que o combinado, entregue mais do que o combinado. Sempre. Até porque, cara, eu falo até isso, cara, se não der nenhuma merda no meio do caminho, no máximo uns 80 e poucos anos, que não é nada. Cara, essa caneca vai viver mais do que a gente se ninguém jogar ela no chão. E nós não, cara. Então vai ficar 80 anos economizando energia? Cara, a vida é muito passageira, é muito rápido. Eu tava falando com a Gilmar aqui, cara. Mais ou menos, cara. Há pouco tempo atrás eu não tinha cabelo branco, velho. Hoje já tenho. Hoje eu não me sinto com a idade que eu tenho, mas daqui a pouco eu vou sentir com a idade que eu tenho. O corpo vai sentir. Vai sentir, não adianta. Então, mas qual foi o meu legado? Eu gosto muito de falar legado. Qual foi o legado que eu deixei? Não foi simplesmente botar, o Ricardo foi patrono, olha aqui que bonita a placa dele, ou então a placa que eu tenho lá até hoje, lá em casa. Não é isso. Mas o que ela significa? O que significa? Cara, foi um cara que correu atrás das placas de sinalização, foi um cara que correu atrás para pavimentar, para tirar aqueles buracos da RJ-130, foi um cara que pô, juntamente com um corpo técnico, ajudou a criar as boas práticas para o retorno do turismo na cidade, que eu estava muito preocupado, eu estava vendo empresas quebrando, cara. E eu, como empresário, eu estava vendo pessoas sendo mandadas embora, cara. As pessoas ainda tinham dinheiro do governo, mas os empresários não, cara. Os empresários ficavam quebrados e não tinha nada de recurso do governo. E eu comecei a ver aquilo, cara. Aí comecei a ver que o evento trazia turismo para a cidade. Então eu comecei a buscar recursos e formas para trazer. E com a credibilidade que a gente tem, a gente começou a trazer parceiros. Então, muito menos a prefeitura aportava dinheiro. A gente conseguia que empresas colocassem o dinheiro e fizessem acontecer. E com essas parcerias, cara, dá para você gerar muita coisa, né? Muita, tá maluco. Na Sala do Empreendedor, um grande parceiro das salas do empreendedor é o Sebrae. Então, eu comecei a afinar essa relação com o Sebrae, com a Raquel, com a Fernanda. E eu falei, vamos fazer palestras? Fernandinha daqui? E aí começamos a fazer direto. Palestra de como formar preço, como vender, como atender, como montar uma boa vitrine para o Natal. Então, começamos a fazer essas coisas. Fui no Mastermind e falei, vamos fazer uma palestra lá em Bom Jardim? Aí, pô, fiz com... Como é que é o nome do... Luiz Vicente. Luiz Vicente. Tô fazendo lá. Então, você tá fazendo muito. curso, né? Então, aí fomos lá... fizemos uma palestra na Casa da Cultura, deu quase 100 pessoas lá na Casa da Cultura, arrecadamos um monte de leite que doamos ali pro asilo de banquete. Então, cara, eu falei, aí eu comecei a ver a galera lá chegando na Sala do Empreendedor com várias travas. Por exemplo, uma situação, o pessoal querendo fazer um crédito rural. Ia no banco, só que não entendia como fazer aquele processo completo. Chamei um amigo, um cara que eu conheci de crédito rural, falei, vamos fazer um crédito rural pra galera aqui? Aí eu comecei a perceber que a pessoa tinha muita dúvida jurídica. Fui no outro menino, que é o Arthur. Arthur, filho do... Do Décio? Não, do Reinaldinho, do Supertal. Do Reinaldinho. Aí, fui lá e falei, Arthur, vamos fechar uma parceria? Você faz uma primeira consultoria gratuita aqui para a pessoa, se ela quiser dar sequência, você combina com ela. Fui no outro amigo de marketing, fizemos uma consultoria de marketing. E, cara, sem grana. Mas assim, né? Usando o network e... Contato, credibilidade que você tem. E público privado, né? Cara, é fantástico. As pessoas precisam entender, não há nada de errado na parceria PPP, que a gente chama, parceria público-privado. Né, falando agora com a área governamental. Não há nada de errado. O problema é o que tem pelo caminho. Você só não pode se desvirtuar no caminho, né? Porque assim, cara, é muito importante uma parceria público-privada. Primeiro que gera emprego, gera conhecimento, gera oportunidade de negócio, network, gera um monte de situação. Então, quando você faz uma parceria público-privada, quando você chega a uma prefeitura, tem que ser o ganha-ganha. Né? O que a prefeitura vai ganhar, o que a gente vai fazer, de que forma vai ser feito. E beleza, ficar bom para ambos. O que você vai dar para a comunidade? Pô, eu vou dar curso, eu vou dar qualificação, vou fazer... Beleza, irmão. O que você quer de troca?
Ah, mas eu quero cobrar. Pô, irmão, cobrar não. E, de repente você abre isso para a comunidade, eu te cedo um espaço público para você dar o curso. E você cobra uma taxa simbólica, enfim. Entendeu? É isso que precisa ser afinado hoje no meio governamental. As pessoas precisam entender, não há nada de errado quando é uma coisa certa. Não tem nada de errado. Quando a gente fez o Natal, que a gente chamou Energisa, chamou IBMA, falou, e aí, como é que é o trabalho? Como é que vai ser? Vai ser depositado? Eu falei, não, você vai pagar direto à empresa que vai fazer. Porque você vai ser o fiscalizador dessa empresa. Se ela te prometeu que o Papai Noel vai chegar 10 horas da manhã e vai embora meia-noite, ele vai ter que estar 10 horas, meia-noite. Se a Stam botou os cadeados na época, lá, entrou com patrocínio lá para ajudar. Ah, a Stam pagou, foi a bolinha de sabão. Então vai ser todo dia, às 6 horas ter bolinha de sabão? Tá, eu te ajudo com a minha galera, mas você também vai me ajudar a olhar, ver se vai ter. Entendeu? Porque Bom você que pagou. Você ganha mais um fiscal. Cara, acabou, cara. Acabou, não tem jeitinho brasileiro. Não, hoje não vai ter, hoje vamos botar o dinheiro no bolso, que hoje não vai ter. Não, cara, não é isso. Nós fizemos o carnaval, eu fui no Adalto, passou lá na Casa Friburgo. Falei, Adalto, o pessoal que vai trabalhar, cara, sem lanche, irmão. E eu não queria pedir para barraqueiro. Porque senão aparece, entendeu? Há uma troca. Não. Falei, cara, o que você pode fazer para ajudar a gente? O Adalto, cara, é um amante dessa cidade, tá? É um cara que você tem que trazer aqui no programa da Casa Friburgo. Ele que cuida do chafariz ali da praça, a Praça Centro Turismo, não sei se você sabe disso. Não. É um cara amante dessa cidade, cara. Aí ele falou assim, pô, o pessoal vai trabalhar, só o pessoal da secretaria mesmo, o pessoal vai estar ajudando Natal, Ano Novo, cara. Ele, não, pô, pegou um valor, falou assim, ó, pode pegar até esse valor aqui, você pode pegar. Queria dar o dinheiro, falei, não, a gente pega em mercadoria, que é lanche que a gente vai fazer. O que ele pediu em troca? Em nada. Não pediu nada em troca. Entendeu? Então, cara, é a gente entender que a parceria público-privada ela é necessária, ela é viável. Agora, é só ver como você vai fazer isso, vai lidar com isso. E a seriedade, né? Porque igual você mesmo, né? Você foi lá, pediu, mas de forma honesta. Sim. Eu já vi pessoas que elas entravam no serviço público e ia para tentar tirar vantagem de todo mundo. Né? Então, né? E, cara, não rola, mano. Né? Você tem que ser correto, cara, porque esse é o seu nome que tá na reta. Cara, né? já errei muito, cara. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, pré-julgar ninguém. Já errei, já tropecei, já caí, entendeu? Levantei, tô levantando. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então eu continuo errando, mas sou um eterno aprendiz. Coisas que eu errei lá atrás eu não quero errar novamente. Então eu vou seguir no meu alvo. E saiu da prefeitura, voltou a focar 100% nos seus negócios. Cara, com a morte dos meus pais foi muito próximo, né, cara? Meu pai morreu, minha mãe morreu em dezembro, meu pai em agosto. Né? Então, assim, apesar do meu pai ter... Foi agora, 2 anos, vai fazer 2 anos. Eu lembro da sua mãe. Isso. Na verdade, 1 ano nem 2 anos, vai fazer 1 ano. E, assim, o que a gente fica triste é que a gente perde... A minha família é pequena, né? Eu sou filho único, eu tenho uma irmã par de pai que é distante, e eu, assim, cara, eu senti muito na morte dos meus pais. E a minha mãe é uma pessoa muito querida em Bom Jardim, né? Era uma pessoa que, assim, cara, era... E eu pude fazer o que eu pude. Poderia ter feito mais? Poderia, sempre tem isso, mas eu fiz o que eu pude. Hoje eu fico em paz, de verdade, eu me sinto em paz. E com isso eu optei, eu tinha algumas empresas que a gente dava consultoria, né? E eu optei em largar. Deixa eu entrar nessa linha aí de mais uma... Como é que a vida se conecta, né? Eu vim aqui mudei para Friburgo, tem 2 anos que nós mudamos para cá. Fui no Espaço ARP, eu, Gilmar e o nosso cachorrinho. Aí fomos lá na ARP passear lá, tava tendo feira. Aí tava a Claudinha e Fábio, que são 2 amigos, lá de Amparo. E aí tô conversando com o Fábio, e o Fábio falou, peraí, que eu vou te apresentar um amigo, que foi o Ney, que chegou. Aí Ney chegou ali, a gente começou a trocar uma ideia e tal, e pô, tipo, deu aquele negócio de... Deu match ali, né? E aí começamos a trocar uma ideia. Olha como é que ele fala bonito, né? Deu match aí. Aí trocamos o telefone ali, depois marcamos tomar café, e aí, cara, a gente começou uma amizade muito maneira. Chamei ele pra vir aqui no podcast. Eu vi. Né? E aí depois a gente conversando, ele falou, tem um cara que faz treinamento pra minha equipe lá no mercado, que é gente boa pra caramba, Ricardo. Eu falei, Ricardo, mas que Ricardo? Não, Ricardo Reis. Aí não, e ele falou que você tinha falado de mim. Aí falou, o cara falou bem de você pra caramba. Eu falei, Ricardo Reis faz treinamento pra você, meu parceiro, pô. Aí você vê como é que é a vida, né, cara? Cara. E como é que foi esse momento seu? Porque você também é formado em coach, treinamento de equipe, de empresas. Isso. Aí a gente começamos a trabalhar e dar palestras e começou um negócio. Portanto que a gente tem um Instagram, né, que é o Ricardo Reis Coach, que é o profissional, né? A gente, graças a Deus, lá tá aí
Tá bem, continua. Agora eu tenho que até abastecer mais ele, porque eu dei uma afastada. Eu fui cuidar das minhas coisas. E foi um momento que eu precisei, porque assim, acaba você virando bengala. Por mais que você fale, não, eu não sou bengala de ninguém, mas você acaba virando bengala. Que as pessoas acabam conversando. Você citou do Ney, eu posso falar que eu tenho intimidade para falar isso. O Ney, a gente tem uma proximidade, uma ligação tão grande até hoje, que foi necessário acontecer isso para eu me desvincular deles, para ele andar sozinho, para ele voar como eles estão voando. Hoje o nosso armazém está voando. Que quando eu conheci o Jocinei e a trupe, os irmãos e o pai, eles eram uma quitanda. E não foi o Ricardo, foi Deus e o trabalho deles, aí o esforço do trabalho. É lógico que a gente pôde auxiliar. E hoje está, quantos funcionários? São 50, eu acho, se eu não me engano. 70, 2 supermercados e... né? E vai crescer, está com ideia de crescer mais. Mas assim, são pessoas que se comprometeram com aquilo que estavam dispostas a pagar o preço a pagar. E aí, com isso, eu abandonei todos os meus clientes, todos. E eles entenderam. E foi um momento, falei, cara, agora eu preciso eu. E ficou algumas coisas do meu pai, né, no falecimento dele, imóveis e tal, e eu precisei tomar conta. Quando eu estava aqui no Rio, e meu pai saiu daqui do Rio e minha irmã em Curitiba, o meu pai tinha uma situação financeira um pouco melhor do que minha mãe. Então, ficou alguns imóveis, ficou algumas coisas que eu precisei administrar daqui, como aluguel, algumas coisas. E com isso eu comecei a reinvestir. Eu falei, caraca, mano, aí comecei a ter oportunidade de negócio. Hoje a gente gerencia a distância. Nossa, a gente tem 1, 2, 3, 4. Temos 4 empresas hoje que nós administramos à distância. Conseguimos hoje, através do celular, a gente consegue administrar a empresa. Conseguimos fazer, que acho que é o maior mistério para o empreendedor, para o empresário hoje, é ter um negócio que ele consegue administrar de longe. Né? Erros, falhas, tem. Não tem um negócio que é fantástico. Descobriu a pólvora. Mas mesmo quando você está ali 24 horas também acontecem os erros? Acontece. Né? Só que a diferença é que você... E aí você conhece a pessoa certa. Aí você começa a remunerar a pessoa certa, você começa a acreditar na pessoa certa, que às vezes não é tão certa, mas você acaba... Ele fala assim, caraca, mano, eu tô ganhando bem aqui, por que eu vou atrair esse cara? E delegar é importantíssimo, né? Não delargar. Delegar, como você falou. Delargar é complicado. As pessoas costumam delargar, não delegar. Agora, tem que dar oportunidade para o cara falar, irmão, eu quero uma caneca dessa aqui por dia, tá? Pô, mas e aí, irmão, só tira a foto para mim, o que você imaginou e me dá a resposta. O que as pessoas precisam entender, um macete que eu costumava dar nos treinamentos, é você cobrar a resposta da pessoa. Gilcimar, por favor, faça contato com o Hugo, fala com ele que o programa dele hoje é às 5 horas, não vai ser mais 6, tá bom? O que as pessoas fazem? Falei para o Gilcimar falar. Aí o Hugo chega aqui, no horário dele, não é o horário mais dele que você não... Caraca, esqueci de falar, pintou uma... Acontece, previ dia a dia. Qual é a sugestão que eu dou? Faça uma pergunta. Você fala com o Hugo para ele chegar às 5, por favor, só que me dá a resposta do que ele vai falar para você. Que você fica com a responsabilidade de me dar a resposta e com a responsabilidade de passar para ele. Então já virou 2. Em vez de 1, você virou 2. Fala, caraca. E às vezes, cara, eu não posso nem falar isso, que vocês não posso nem passar isso pra galera, não. Eu esqueço, cara, de pegar a resposta do Gilcimar. Aí daqui a pouco, do nada, chega uma mensagem pra mim no meu WhatsApp. Ó, Ricardo, já fiz isso, isso e isso, tá? Eu, caraca, tinha até esquecido. Porque eu sabia que a pessoa ia fazer. Só que eu esqueci. Só que é a forma que eu tenho de ter a cobrança dela também, dela me dar a resposta. E você, desse jeito, você ajuda todo mundo. Todo mundo. Tanto a pessoa faz o que ela tratou, ela cumpre o que ela tratou, eu tenho a resposta e chega no objetivo. E como também se desse errado, olha, o Hugo falou que não tem condição, que ele só vai poder chegar às 6 mesmo. Até para você aí também. Eu já sei, aí eu já ligo pro Hugo. Falou, o que houve? Houve um problema? Não, só pode resolve. Top. Entendeu? Rapaz, muito bacana aí. Muito aprendizado, né? E olha só quem tá aqui com a gente também, Robson. O editor. O editor. E aí, falando dessa situação, né? Robinho tá fazendo os cortes de vocês, né? Do Pode Isso, que a gente vai entrar nesse assunto também. Dá tempo ainda? Temos mais 10 minutinhos, Gilmara. Pode ser mais 10 minutinhos, patroa? Pode deixar? Eu sou peixada, né? Porque aqui é. Eu sou peixada da casa, João. Se você... Só tem uma coisa que você não fez ainda no podcast. Você não fez o que a galera do Mente Campeão de sexta fez. O quê? Eles trazem chocolate pra minha esposa, cara, toda semana. Mas aí você é um cara ciumento, né? Ah, é por isso? Não, mas pior que eu nem sou não, porque eu como chocolate junto, então tá tranquilo. Né? Mas fala pra ele que eu trago pra você. Fala pra ele, palha italiana, bolo de chocolate, é a primeira a comer ela. Eu tô comendo de tabela, porque o que sobra eu como, né? Então, quando ela deixa, mas eu falo, isso aqui é pra você experimentar, eu trouxe pra você, tá, Gilmar? Não, mas Gilmara falou isso, é verdade. A pergunta é essa, né? Desculpa, é verdade. Então tá bom.
Vai lá, então tá bom. Desculpa. Né? Mas então, até em relação a Robin, e eu falei isso com ele, da questão que ele fez a primeira vez o corte, né? Não foi do jeito que vocês gostariam, e aí vocês deram o feedback lá e ele refez o trabalho, né? Ficou perfeito. E ficou ótimo. Ficou Né? bom Então, demais. assim, agora se imagina profissional. se ele fica chateado na primeira vez e não faz de novo. Não, e a disposição, né? De falar, pô, vocês querem que eu mude os outros? Pô, mano, isso aí é fazer algo mais, é que a gente tá falando. Sim. Não é simplesmente fazer o corte, é se colocar e fazer algo mais. Chegar pra ele e falar assim, pô, cara, se você quiser eu mudo. Vou ficar apurrinhado, velho. Tem que mudar porque a culpa não foi minha. A culpa foi da produtora, talvez. Da nossa produtora, ou nossa também, que também não adianta também só falar que a culpa é dos outros, né? Pô, ele colocou lá, e aí, como é que é? Não sei o quê. Pô, passou, filho. Só que também ele que se colocou, ele falou assim, não, eu faço parte de uma equipe, para o negócio andar redondo, vai embora. Vai fazer do jeito que vocês querem. Ficou bacana? Pô, ficou. Beleza, então eu vou fazer o outro assim. Foi e fez. Cara, e ficou muito maneiro, né? Dei parabéns pra Robin, porque realmente ficou muito bacana. E é uma coisa que eu fui aprendendo também, até com o Gilmar, uma coisa que eu percebia, e que eu acho que pode ser uma dica muito legal para você que tá ouvindo a gente também, que é o quê? Enquanto você também fica colocando muita mão ali em cima e não deixa a pessoa voar, ela não se desenvolve. Igual assim, Gilmara, muitas vezes, porque né, a pessoa olha ali, tem 1 milhão de botões para apertar, né? Eu trabalho, muitas vezes, do lado aqui, e na hora que dá algum pepino que a Gilmara não sabe resolver, eu venho e dou um suporte. Tinha muitas situações que ela me mandava mensagem, eu olhava que ela me mandou mensagem e eu esperava uns 2 minutinhos para responder. Por quê? Porque muitas vezes, antes dos 2 minutinhos, ela já botava assim, consegui. Se eu venho na hora. Se tem sempre alguém naquela hora, a pessoa não cresce. Pois é, cara. É essa pergunta, essa lacuna, esse espaço que você dá, às vezes, de 2 minutos, é o tempo que a pessoa precisa para ela respirar. Tanto para responder o positivo ou negativo, tá? E eu aprendi, estava falando com a Gilmara sobre isso. Eu falei, Gilmara, às vezes a gente precisa se calar, cara. A gente precisa prestar atenção, olhar a visão macro, sair do micro e para o macro, olhar em volta. Como é que está meu jogo? Né? Hoje eu vejo, a gente voltar a falar do Hugo aqui novamente, vejo o Hugo, ele mexe a gente mexe com a parte financeira também, e ele também mexe. Né? Hoje, uma empresa é super, hiper, ultra necessário ter um profissional dentro da empresa dela para cuidar, para ajudar a gerenciar o organograma dela. De saber que não adianta só ter uma empresa próspera se você não tem uma projeção, desculpa se eu estiver errado, de alguns meses para frente, para você saber, mano. Até porque o mercado... mas o mercado eu não sei o meu dia de amanhã. Verdade. Mas se você não tiver uma projeção, se você não tiver vendo analisando como é que tá as suas contas, cara, sua empresa não vai seguir para frente, cara. Então você precisa ter profissionais e remunerar bem esses profissionais. Porque muitas vezes, cara, esses profissionais salvam a tua vida, tá? Salvam a tua vida literalmente. Ele deve ter vários casos de sucesso. Que ele falou, cara, se eu não entro ali naquele momento, cara, ia de rala abaixo. Você vê, é separação, né? É separação do próprio casal, o negócio quebrar, são um suicídio. Cara, infinitas possibilidades. Eu, por exemplo, tinha um cliente que são 3 irmãos, pô. Você vê, aí é uma briga de família. Irmão, pai, aí sócio, olha como é que fica. Doideira. Loucura. Hoje, quais são as soluções que... não fala todas não, porque senão são 1 milhão, né? Mas das 4 empresas que a galera quiser entrar em contato contigo, o que você tem para compartilhar com o pessoal? Então, cara, a gente hoje entrou no meio de... O que está acontecendo hoje? O brasileiro, o que se fala hoje que o brasileiro é? Endividado. Então, nós enxergamos uma luz no final de túnel de ajudar pessoas. Hoje a gente trabalha com a Facilita, nome limpo, que a gente limpa o nome do SPC, Serasa e Boa Vista das pessoas. Aumento de score, tudo isso dentro da legalidade. Sem jeitinho brasileiro, sem dizer, eu vou sumir com a tua dívida. Não é isso. Então, e como é que é esse trem? Porque, tipo, exatamente isso. Não vai dar tempo, ó, tá vendo? Né? Gilmar, briga com ele, hein? Só uma pinceladinha. Tem que explicar, porque assim, existe uma brecha na lei que diz, pelo Código de Defesa do Consumidor, que o seu nome não precisa estar exposto ao ridículo para que outras empresas, por algum motivo que você deixou de pagar alguma conta e hoje o teu nome está lá e você está negociando. E eu digo até porque eu acho que tem muita coisa abusiva, cara. Igual na enchente mesmo, eu fiquei devendo R$700 em um banco. Virou 10 mil. Cara, o negócio virou 20 e pouco mil. Aí eu renegociei, aí depois um amigo falou comigo, até não seria legal fazer isso, ele falou, cara, deixa isso pra lá, mano, daqui a pouco, depois você... Eu vou falar da outra empresa isso. Então, deixa eu falar que você vai chegar nisso. Então, a Facilita, ela limpa nome de SPC, Serasa e Boa Vista. Se você tá com dificuldade... Então, mas aí eu não deixei pra lá não, eu deixei pra lá só uns meses. Não, então, só mas que eu vou te depois falar. vieram e negociaram comigo por R$1.000. Sim. Por que faz isso? Porque é jogo para eles. Eles recebem. Isso é muita maldade. Toda pessoa, ela que tem dívida bancárias, alguém compra a nossa dívida.
Alguém no mercado. E geralmente é o mercado exterior. A Morgan Freeman, que é um dos maiores bancos, né, hoje, internacionalmente falando, ele compra a dívida de alguns brasileiros. Ou da maioria dos brasileiros, para não dizer que alguns. E ele paga um valor. Então, passou um ano e um dia, eles quitam. Por isso que depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa fica mais fácil de negociar. Porque eles já receberam parte do dinheiro do que nós deixamos. Então, o que entrar depois, entre aspas, é lucro. Isso ninguém fala, né? Isso o Brasil não fala. Porque senão vira uma roda, né? Isso é o que a gente acha que acontece também. A gente também não tem a certeza 100%. Né? Show. Então, facilita. Facilita nome limpa o nome SPC Serasa Boa Vista. A Souza de Oliveira, hoje é uma das maiores do país, que trabalha com negociação de dívidas bancárias e financiamento de carro. Estou com um carro, não aguento pagar a prestação. A Souza de Oliveira resolve. Hoje nós temos a franquia que eu estou te falando aqui, região serrana, região dos lagos e região noroeste fluminense, que é Campos. Né? Aí hoje todas as Souza de Oliveira são nossas, dessa área. Cabo Frio, São Pedro, Campos, enfim, Friburgo, Teresópolis, é tudo nosso. Nós compramos, que é uma franquia. Hoje nós compramos, inclusive nós ajudamos com um projeto essa empresa no começo. Então nós vimos o embrião Souza de Oliveira, por isso que nós temos hoje... Porque foi um cliente seu, né? Foi. E você me contou essa história há alguns meses atrás. Muito maneiro, né, cara? Muito legal, cara. E assim, hoje, graças a Deus, a empresa hoje ativo tem 3 mil clientes em todo o Brasil. Hoje está em todo o Brasil. Hoje, então, você vê o nível que chegou a empresa, né? E a Souza de Oliveira ela trabalha só com financiamento bancário. Se você está com problema com financiamento bancário, se você está com cartão de crédito, se você está com financiamento de carro que você não aguenta pagar, procura a Souza de Oliveira, porque com certeza vai ter jeito. E ela faz o processo, o meio de campo, tipo o processo de renegociar com o banco, com a financeira. Só banco e financeira. Pô, devo a loja, devo Casa Bahia. Não, só banco. Nós somos especializados em banco e financeiras. A pessoa paga vocês para fazer esse trabalho? Isso. A gente tem um valor, né, que a pessoa dá uma entrada e depois paga um recorrente para a gente, né, na verdade, para a gente acompanhar o seu projeto, o seu processo. Entendi. Show. Próxima solução. Então, a outra, né, que a gente tem uma parceria também com a Invicta Veículos, lá em Olaria, que a gente trabalha com carro, a gente acabou pegando muito carro de clientes que não aguentam nem pagar nem os nossos honorários. Né? Então, eles acabam entregando o carro para o banco. A gente fala, não entrega não, eu pego o seu carro. Aí eu pego o carro e começou a ter um volume grande de carro, de moto, e eu comecei a revender para as lojas. Eu falei, peraí, aí que vem a expertise do empreendedor. Eu falei, peraí, mas eu estou vendendo, mas se eu montar para mim? E se eu começar a revender para mim? Até porque você, se eu não me engano, você comentou comigo que você começou, até lá na padaria em Bom Jardim, você falou que você começou vendendo particular ali, né? Isso. Você começou a ver que era uma oportunidade também. Na verdade, eu entregava o carro para ser mais rápido, eu queria o dinheiro rápido, então eu vendia para a loja de carro. Aí eu fazia a quitação, conseguia a negociação através da Souza de Oliveira, a quitação, um carro de 100 mil saía por 20 mil reais na negociação. É lógico que não é nada de hora para outra, tá, gente? Vai pensar que vai botar hoje, mês que vem, mas não. É uma negociação, cada caso é um caso. Então, 20, 30 mil reais. Aí eu tinha um lucro de 70 mil no carro, vou dar um exemplo, 50 mil no carro. Que tinha documental, virou 50. Aí 50 eu fazia pro cara lojista e me dava 20 mil de lucro, se eu podia ganhar 50, pô. Aí eu falei, peraí, e se eu fizer uma parceria com uma loja de carro e eu botar os meus carros para vender lá? Aí foi assim. E bateu aqui. E aí foi assim. A Invicta Veículos, que a gente tem uma parceria lá, né, com o Tom, que é um grande amigo, um grande parceiro, irmão. A gente também tem uns carrinhos lá. E a quarta, que é a nossa empresa, que é a R2R, que a gente trabalha com a Claro na região dos lagos. Hoje já trabalhamos há 8 anos com a Claro. 8 anos ininterruptos. Trabalhando com a Claro na região dos lagos, muda de presidência, muda a diretoria de marketing, a gente continua. Porque é a seriedade do nosso trabalho, né? E aí, nesse sentido, com essa empresa, o quê? Mais a linha do marketing mesmo? Que aí tem o carro de som atendendo aqui, alguns clientes que a gente faz propaganda, né, de mídia, né, que a gente tem busdoor, outdoor, né? A gente trabalha com algumas coisas e também trabalha com o carro de som, propaganda em rádio, propaganda. Hoje tem parceria com todas as rádios da cidade, que a gente tem uma negociação diferente com eles. Então, se você quer anunciar o seu comércio, quer anunciar, pode me procurar também, que brevemente o Grupo Brito fará parte também do Grupo R2R. Com certeza, com certeza. E aí, cara, olha algo muito bacana também. Você foi atento às oportunidades, né? Sim, eu percebi. O que é? Dívida. Pum, tem que arrumar um jeito de dívida. Aí, na verdade, a Souza de Oliveira foi primeiro que a Facilita. A Facilita é minha. A Facilita é minha. Nós criamos, eu e um advogado de São Paulo. E aí nós começamos a ver que as pessoas ficavam com o nome sujo e tinham dificuldade depois de retomar o crédito.
E aí que nós falamos, caramba, precisa ter. Aí começamos a ver no mercado que tinha essas empresas. Mas muito golpe. Tem muita empresa golpista que não faz, que recebe e não faz. Nós caímos em duas empresas que tomaram o nosso dinheiro e não fizeram. Aí ele aprendeu a fazer o serviço como advogado e hoje ele faz o serviço todo de limpar o nome. Então, assim, não é fácil. Nós caímos algumas vezes no conto do vigário, como existem empresas sérias, certas, e empresas erradas que não são idôneas. Só que tem gente que não está disposto a pagar para ver. A gente estava disposto a pagar para ver. Então, até acertar a vertente, dívida. Aí pintou, pô, fica com o nome sujo. Então, peraí, vamos limpar o nome da pessoa. Caraca, aí... Hoje a gente trabalha para a nossa empresa, para a Souza Oliveira, no nível Brasil. Hoje os consultores da Souza Oliveira trabalham para a Facilita e a gente trabalha também com as concorrentes da Souza Oliveira. E com empresa com o Brasil inteiro. Hoje a Facilita trabalha o Brasil inteiro também. Hoje só limpando o nome de gente e pessoas no Brasil inteiro. Top demais. E o negócio que anda sozinho. Porque os próprios consultores ganham comissão que vendem a Facilita. Então ele está vendendo a prestação do carro que ele não aguenta pagar para cliente lá na Bahia. Ele não aguenta pagar a prestação. Show. Mas, tem uma empresa que limpa nome também. E eles são remunerados e ganham comissão também por isso. Então fica tudo bem. E aí vem uma grande sacada que você falou também, que é muito interessante, é remunerar. Né? Porque senão você quer parceiro, mas você não quer comissionar. Não, né? cerca de R$300 cada contrato que eles fecham. Por isso que eu te falei, tem consultor nosso que faz 3 mil só de 3.600 só de contrato. De comissionamento. Eu tive com um cara aí, com um amigo aí, que eu indiquei ele uma situação, num serviço que era R$7.000. Aí eu falei, cara, aí você vê a comissão que você vai conseguir me passar e tal. Ele falou, eu tenho que ver direitinho porque você só indicou, né? Aí eu falei, tinha 50 portas. Eu usei a minha credibilidade e falei, entra nessa que é segura. Obrigado, agradeceu ele, né? Você indica ele de novo? Diz o nome dele aí, fala agora o nome dele. Não vou falar não, né? Mas você vê, exatamente, eu não indico. Agora, e quando você faz o preço mais barato pro cara ainda, que ele fala assim, não, eu fiz o meu nome. Que vários consultores. Hoje, 82% das pessoas, é isso, Hugo? Mais ou menos isso? 82% das pessoas estão endividadas? Aproximadamente, mais de 75%. Mais de 75% das pessoas no país estão endividadas, por algum motivo. Então, quer dizer... Você está ajudando essa pessoa ainda. Eu estou ajudando. Cara, tem que ver. Tem relatos aqui de pessoas, empresários, que a gente também trabalha com CNPJ. Fala, cara, eu consegui comprar prazo novamente. Eu tive agora um cliente de R$1 milhão ele devia, dono de um posto de gasolina. Ele não consegue comprar hoje na refinaria que ele comprava, porque a dívida continua lá, ele vai negociar com a refinaria e vai fazer, mas ele consegue comprar outra já a prazo. Quer dizer, ele ia fechar o posto de gasolina dele. Entendeu? Assim, e você ser solução para as pessoas. É o rei do 7-1. Não tem nada de 7-1, tudo dentro da lei. Eu não faço milagre. Só que sabe o caminho. Eu sei o caminho. E muitos advogados indicam a gente porque não gostam, que é um caminho que é árduo. Só que a gente tem 3 mil clientes. Hoje a gente tem 12 advogados e 12 estagiários que trabalham para a gente acompanhando os processos das pessoas. E a cada dia que passa, os negócios estão mais específicos, né? Sim. Mais específicos. Que é o nosso caso. Igual assim, no Grupo Brito, a gente direcionou para uma solução para supermercados, para a gente realmente se tornar um especialista naquilo. Estamos caminhando agora em paralelo, que a gente vai lançar o Instituto Brito. É a primeira vez que eu falo isso ao vivo. Instituto Brito? Mas depois eu conto mais. Né? E agora em agosto vem novidades também, né? E inclusive essa novidade, depois a gente conta, né, Hugo? Depois não vamos fazer um podcast oficial para a gente falar dessas novidades também. Mas assim, cara, eu acho que é estar atento, né? Estar atento e em movimento. E se eu ficasse preso lá atrás? Lá em Bom Jardim, que eu era o bom. Era o furacão da alternativa. Eu era o furacão. Não estou desmerecendo não, tá? Que eu amo aquela cidade. Sim, mas eu acho que... Mas estou falando financeiramente. Hoje, talvez eu estaria... Eu sou apaixonado por rádio, cara. Só que eu vi que eu bati no teto. Eu falei, cara, agora eu preciso voar. E que continuamos parceiros lá. Tanto que a campanha de Natal nós fazemos juntos todos os anos. Né? Fazemos a campanha oficial da cidade. Então, e tudo que eu posso de cliente eu levo para lá. Pode perguntar a Getuliana. Tudo que eu posso de cliente daqui para lá eu jogo para lá. Tudo. Não, eu já tive várias situações com a Ana que ela falou assim, Ricardo aqui me pediu um orçamento. Ricardo aqui pediu para botar uma propaganda. E é isso, cara. Porque assim, eu vi que na verdade, a gente não pode esquecer que eu comecei falando das nossas raízes, dos nossos degraus que a gente vai subindo. E, cara, não passa por cima de ninguém. Senão, quando vê também, você começou a subir a escada, mas você olha para trás, não tem mais nenhum degrau, né? Se você precisar descer um degrauzinho, não tem, porque você não deixou. E às vezes, aí você pode falar assim, mas e às vezes que a pessoa não quer subir o degrau com você? Aí você tem que deixar, irmão. Aí infelizmente, foi uma escolha dela, né? Mas você fala assim, cara, eu tenho muito melhor para te dar. Eu tenho muito mais para te dar. Vem comigo.
Quantas pessoas eu chamei que não acreditaram no projeto? Quantas pessoas nessas empresas? Hoje, a gente tem administradores na empresa. Mas para a gente achar a pessoa certa, irmão, bateu muito cabeça. Muito. O cara não acreditar. O cara, não, meu irmão, isso é golpe. Eu falei, cara, que isso? Agora eu vou botar meu nome numa parada que é golpe? Você tá maluco, velho? E às vezes a pessoa nem se permite conhecer como é, né? Aí tá aí trabalhando, até hoje. Vou falar aqui do meu segundo bloco dos parceiros, porque já estourei todos os horários, né? Você vê que agora nós temos não só um olhar, nós temos... antes era só Gilmara que me olhava com aquela cara assim... Agora já Michele, Gilmara, Hugo, Robson, então... Tadinho do muita Robson, gente. tá nem olhando, tadinho. Mas dele não, pô. E na volta eu quero que você fala do pode isso. Tá bom. Pode tudo, só não pode pecar. Então, deixa eu falar aqui do meu segundo bloco de... Tem tanta gente aqui nos bastidores que eu tô tímido, meninos e meninas. Tô com vergonha aqui, ó. Tá, por quê? É porque geralmente né, fica só eu, convidado e Gilmar ali, né? Eu tô com plateia hoje. Estão aprendendo com você, cara. Já aprendi viu? uma dica aqui já, tá? Você fazendo, tá? Deixa eu falar com você que tá do outro ladinho. E pra você, Ricardo, pro Hugo que tá ali e pro Robson. Esse é papo pros homens. Né? São produtos de mulheres, mas isso é pra quem? Pros homens. Sim. Né? Que aqui, ó, tem produtos maravilhosos da linha Montal. Lindo, né? Leonora lá, a turma lá, né? O pessoal manda bem demais, né? Então você pode comprar através do site de qualquer lugar do Brasil, ó, montal.com.br. É só você clicar e aproveitar. E para você educar o seu filho do maternal ao 9º ano, a nossa indicação para você é o CELC, Centro Educacional Universidade da Criança, que fica no bairro Bem TV, em Bom Jardim. Supermercado Nosso Armazém, que vai fazer essa propaganda aí, é o meu querido Ricardo Reis. Falar do nosso armazém é muito fácil, né? Delícias com bem-estar para você e sua família, produtos sempre selecionados, um atendimento diferenciado é no nosso armazém. Você pode escolher, tá bom? No Cônego ou em Nova Suíça. São 2 lojas para te atender. A rapaziada lá é nota 1000. Anota o telefone aí, pode pedir também pelo Insta ou pelo Zap. Pode pedir fazer sua lista de compra. Viu? Esse Caraca, é o furacão aí, da Ney, alternativa. passa aí depois, hein? No mínimo, um fardinho de Coca-Cola. Pelo menos. Né? No mínimo. Pelo menos. E olha só, para falar de roupas fitness, a minha indicação para você é a Maçã Fitness. É só clicar no site maçã.com.br. Aquela roupa fitness de qualidade com aquele precinho especial você encontra na Maçã Fitness. E para você, meu amigo, minha amiga, que está precisando de pneu, seja pneu novo, seja pneu remold, alinhamento, balanceamento, DL Pneus no bairro São Miguel, em Bom Jardim, é a indicação para você. Xerife de Bom Jardim, né? Só vejo pagando de Bom Jardim aqui. A galera toda de Bom de Jardim. Bom Jardim aqui, para o mundo. Lojas Texel, Bom Jardim, Nova Friburgo e Cordeiro. Né, em Friburgo fica ali próximo à Praça de Conselheiro Paulino, Cordeiro e Bom Jardim do ladinho da rodoviária, e tem tudo lá para o seu celular, para o seu acessório. E agora você falou uma situação, cara, e isso eu sou muito grato a Deus. Os meus negócios, cara, o cara é meu parceiro lá na época da rádio, quando eu tinha 14 anos, molequinho. Hoje eu sou um empresário com 32 anos e com outro know-how e com outros negócios totalmente diferentes, e o cara continua meu parceiro. Credibilidade, né, cara? Cara, você vê a Texel mesmo, a Liliane e a Irineu são pessoas maravilhosas. Comecei a fazer propaganda para eles, ele tinha a Pneu Lopes, na época ele era o proprietário da Pneu Lopes, e ela tinha uma loja de sapatos, ali do lado da Const Lopes. Nem lembro quantos anos faz isso, eu sei que tem Loja mais de 10, sapato 15. Lá, não lembro, não. Era Sol e Lua. Isso tem uns 15 anos, cara. Não era dessa minha idade, eu era bebê. Você vê, olha que maneiro, né? E para você, meu amigo, minha amiga, que quer comprar o seu móvel ou o seu equipamento, a nossa indicação para você é a LGE Carielo, lgecarielo.com.br. Você pode comprar de qualquer lugar do Brasil. E se você for da região serrana, olha que bacana, tem loja no Jardim Ouro Preto. Olha o carro do Gilcimar aí, ó. Olha, no futuro, né? Ela, Gilcimar ali, olha lá. Gilmara lá, dona Gilmara lá. Gilmara tá lá dentro escolhendo a cadeira dela. Lá, então, a cadeira que ela tem ciúme. Então, essa é a única coisa que não vai, né, Hugo? Né? Naquela situação. Não, essa né? cadeira não vai, não. Não, essa não. Não, a cadeira vai. Não, ela tem ciúme da cadeira. Eu não posso separar a Gilmara da cadeira, cara. Porque a primeira coisa que ela falou comigo, falou assim: a cadeira não, né? Ela tem ciúme, pode sentar na cadeira, não. Se sentar, ela briga, filho. Aí quando a Gilmara não tá aqui, que eu acordo geralmente umas 5 horas da manhã pra começar a trabalhar, aí de 5 até as 7, que é a hora que ela acorda, eu trago aquela cadeirinha, boto aqui no cantinho pra me trabalhar, eu consigo trabalhar na cadeira. Escondido dela. Aí na hora que eu escuto, ela levantando lá, eu devolvo a cadeira pra poder, não tem problema, Entendi. né? Então, pra você que quer móveis de escritório, eu vou te dar uma dica, cara. Compra 2, você que tá me assistindo, compra 2 já pra não ter problema. Então tem várias cadeiras de escritório, tem a linha Gelopar pronta entrega também pros nossos parceiros aí do varejo, e tem também a questão de fazer os projetos, né, com exclusividade. E para você deixar lá, fazer o seu
o seu upgrade, a sua grana. O Ricardo tá falando aqui, cara, o cara começou com vendas. Hoje é um super profissional com 4 empresas, mas aonde que ele começou? Vendendo. Vendendo. A coisa... Sou vendedor até hoje. É, exatamente, né? E só agora em escalas maiores, É. né? Agora o papo do cara é vender carros de mais de 100 mil, 200, 300. Recebo, por que Né? não? Já vendi, 320 mil. Então, isso aí, ó. Só que olha que bacana, ó. Você que tá aí, ó. Você pode fazer grana Aí. hoje, cara. Vai lá, compra o teu kit. Eu botei até essa imagem aqui justamente por isso. Vender é isso, cara. É fazer dinheiro. E aí você pode ir lá, ó. Vai no Atacadão, compra o teu kit. Eles têm vários kits lá. Que legal. Você compra o teu kit. Você pode ter lucros lá, ó, com margem de até 300% nas peças e fazer tua grana extra, que pode superar a tua grana principal. Olha que legal. E aí, marcas que aceleram, é uma promoção que eles fazem parte lá em Bom Jardim também. Então, você comprando no Atacadão, você concorre a um carro, uma moto e mais de 10 mil em brindes. Olha que top, né? E para fechar aqui o nosso, deixa eu ver se é o nosso último parceiro aqui, Decor Color Friburgo. Não sei se você conhece, Rafael. Pô, gente boa toda a vida. Conhece, Rafael? Gente fina boa. mesmo. Eu cheguei lá, cara, para comprar. O cara me atendeu super bem. Aí eu falei, cara, você é o dono da loja, né? Aí ele falou, não, a gente toma conta e tal. E eu falei, caraca, você atende muito bem, cara. Ele me mostrou a parada toda, não fui para comprar nada, né? Depois o cara virou meu parceiro aqui também no podcast e agora Legal. comprei, né? Então, maneiro demais. E para você, ó, tem cimento queimado, tem borracha líquida com aquele precinho mega especial. Cara, é lindo a parada, né? Eu até tirei umas fotos para colocar aqui. Olha só que bacana. Ficou bonito mesmo, né? Cara, lindo, né? Olha só, quantidade de cores, cara. Então a pessoa pode escolher a cor que ela quiser. Diferente, cara. Muito maneiro, dá para decorar a sua casa, a sua empresa. Olha Enfim, só. muito massa, né? Tem no Espaço Arp e na Avenida Euterpe. Euterpe Friburguense. Fala para mim, por favor, esse nome. Avenida Euterpe Friburguense. Olha, agora eu vou colocar depois, você vai fazer uma propaganda do Grupo Brito aqui para mim. Eu Meu quero o Deus do Ricardo céu. Reis da rádio fazendo a propaganda para mim. Essa aqui, galera, eu já falei, então beleza. Fala para mim, pode favor. isso? Deixa eu falar só uma coisa sobre dinheiro. Rápido. Aham. Você falou dinheiro. Gente, aprende uma coisa. Dinheiro tem que ser... As pessoas fazem uma coisa de dinheiro muito complicada. Não, que dinheiro é ruim. Não, dinheiro é bom. Ô, mas dinheiro não é a raiz de todo mal, não? Não. Sério? Não. Dinheiro tem que fazer dinheirinho. Tem que ter cruzamento. O dinheiro macho com o dinheiro fêmea, que é o investimento que você vai fazer, o dinheirinho tem que fazer um monte de dinheirinho. O dinheiro macho com o dinheiro fêmea faz o dinheirinho. Entendeu? Faz um monte de dinheirinho. Então para com isso. Fala assim, não sei vender. Você não sabe vender? Agora, então tem vários cursos na internet. Tem várias pessoas que podem te ajudar. Aqui no próprio podcast eu comecei a falar de vendas, de atendimento, justamente para Então, ajudar a tá galera. aí, tá no canal. Deve Tá no canal, tá aqui nos Só vídeos ver, aqui, então. então. É só ver os vídeos aí no início. Então, para com isso. E, venda, você se vende todo momento. Você se vende agora, você se vende daqui a pouco, você vende sua aparência, você vende tudo. Então, dinheiro, macho com dinheiro fêmea, tem que fazer um monte de dinheirinho. Então, vê quem é o macho, quem é a fêmea e faz o dinheirinho aí depois rodar. Isso aí. E se você não passou por cima de ninguém, cara, meu irmão, não tem nada de errado nisso. Não. O dinheiro ele só vai potencializar quem você é. Irmão, tá sem dinheiro? Sabe o que você faz? Como uma caixa de pirulito. Vai pra rua, meu irmão. Vai comprar amendoim. Faz alguma coisa, cara. Não adianta você ficar em casa reclamando. Você vê, as pessoas têm que entender que com uma caixa de amendoim, eu não sei hoje quanto está o preço, mas enfim, R$10, você com certeza vai fazer 50. Isso no mínimo. E, cara, sempre tem alguém que vai comprar. Agora, se você vender de uma forma diferente, você vai vender mais rápido. Se você for uma pessoa apresentável, eu duvido que você sendo uma pessoa apresentável, se você chegar com educação numa pessoa diferente das pessoas que vendem, atualmente você não vai vender. Eu duvido. E aqui a gente tem um especialista em vendas também, o Hugo. Você tinha 15 anos, né, quando você vendia, né, Hugo? Com 15 anos eu comecei a vender. Cara, o Hugo com 15 anos vendia mais de R$2.000 no Aí. sinal, mano. No sinal, cara. Olha isso aí. É isso aí. Então, meu irmão, não tem essa de história de... porque... Não tem essa. Você está em casa é porque você quer. E outra coisa, tá? Não tem dinheiro nem para comprar caixa. Então, eu vou te dar uma dica. Pede alguém emprestado. Fala aí, mas para pagar. Não vai emprestar e depois não vai pagar, esquecer de pagar, não. Pede alguém, paga essa pessoa, depois que você recuperar sua renda lá, pede emprestar, fala, eu quero comprar uma caixa de amendoim, que eu vou vender no sinal. Eu duvido que você não vai ter alguém que vai te prestar. Fez o teu dinheirinho, pegou, botou no bolso, filho. Vai lá na pessoa e fala aqui, Gilcimar, muito obrigado, tá bom, esse aqui é o seu dinheiro, porque você não fecha a porta. Muito pelo contrário, você vai deixar aberta a porta, porque quando você precisar, se um dia precisar, depois disso, o Gilcimar vai estar ali à sua disposição para te emprestar. Então, não dê uma desperta. Fala, não, eu peguei 10, ganhei 50 e vou embolsar os 10 do Gilcimar. Sai fora disso. Isso é papo de 7-1, não dá certo. Agora, se você pegar emprestado, vendeu, fez o teu e pagou a ele, meu irmão, tu vai ter sempre uma pessoa com a porta aberta disposta a te ajudar. E para direcionar e dar sequência nessa educação financeira, é só chamar
meu querido Hugo Dutra, que ele vai resolver pra você essa questão financeira, essa educação financeira. Tô aprendendo com esse cara demais, mano. Rapaz, eu já tinha economizado uns 300, 400 mil, porque somos empreendedores, mas bem louco, né? Tipo, muita coragem, né? Só que às vezes... Tudo, mas você tá movimentando pesado, então, né? Não, eu Empresário, tô falando ao longo da vida, Ah, né? Tipo, não, né? que isso, empresário é outro nível, né? Pô, eu não movimento nem 30, pô. Cara, duas consultorias gratuitas que o Hugo me presenteou ali forçada, porque eu fui perguntando, ele foi falando, né? Eu falei, desgrama, cara. Esse trem aqui, mano, já passei de... Só essa conversa que você tá falando aqui, eu já... Uns 200 mil eu podia ter economizado. E realmente, né? Porque nós somos empreendedores, mas nós somos muito... Eu sou muito também nisso, do impulso. Primeiro eu faço, depois eu faço a conta. Cara, isso ele vai brigar. Mas eu levo isso como uma qualidade. Então, com equilíbrio, eu também acho que é qualidade. É isso mesmo que eu ia falar. É. Porque o empreendedor ele tem que ser impulsivo. Impulsivo que eu digo de botar a cara mesmo. De ter atitude. De ter atitude, de partir para dentro. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter essa... Quando o cara começa a ganhar dinheiro, ele acha que o dinheiro é todo dele. Que ele não tem que reinvestir no negócio dele. Aí ele ganhou. Caraca, aconteceu isso comigo. Caraca, ganhei muito dinheiro. Caraca, meu Deus, eu fiz um evento aqui, bombou. Tô rico. Ganhei, pô, tô rico. Só que o dinheiro acaba. Eu não tenho a dinheirinha fêmea pra cruzar ela e fazer o dinheirinho. Aí vai só gastando. Aí vai sair 1.000, 2.000, 500. Aí vai embora. Não, vou viajar, tô com dinheiro. Não que isso é errado, não. Mas tem que ter tudo na medida certa. Perfeito. Pode isso? Pode tudo. Só não pode pecar. O que é isso? Cara, foi um projeto nascido no coração de Deus, cara. E depois veio pro nosso. Eu e o Thiago, nós somos amigos há algum tempo. Apesar de agora a gente não estar na mesma igreja, né? O Thiago é da Lagoinha e eu tô na Quadrangular. E eu e o Thiago passou uma temporada na Quadrangular, nós nos aproximamos com isso e seguimos a nossa vida. Um dia ele me liga e fala, cara, Vaso, sonhei com você. Eu falei, ih, cara, queria muito brincalhão também, né? Fala aí. Aí ele falou assim, cara, eu tenho um projeto assim, de fazer um podcast. Eu falei, caraca, velho. Aí, por quê? Eu falei, caraca, tá no meu também. Falei essa semana com a minha esposa, só que eu não consigo levar sozinho não, cara, até porque tem outras coisas para fazer e tal. E ele falou assim, pô, então vamos conversar, vamos. Cara, as mesmas ideias, os mesmos objetivos, as mesmas coisas. Eu falei, cara, é de Deus, então não tem como não ser. E o jeito que você fez lá, né? E isso aqui, eu sou em casa, Thiago. Tudo bem, beleza, sou o Thiago. Não, e vocês completam, né? Um extremamente solto, outro mais tímido, mas duas pessoas Mas que a gente maravilhosas. estava falando em off, cara, o conhecimento bíblico desse cara, o conhecimento agrega muito. Não, e o ser humano, né, cara? É um ser humano fantástico que é. Ele, a Thaís, a Olivia, que é a filhinha dele também, bebezinha. Então, cara, o Pode Isso é isso. Eu tenho basicamente dizer isso. É nascido no coração de Deus para os nossos corações. E a gente está querendo alcançar outras pessoas, trazendo temas que desprovido de qualquer sentimento de acusação, de sabendo o que é certo e o que é errado, né? Mas sem aquele negócio de te julgar, não, você não pode, igual aquelas perguntas que veio no projeto passado. Pô, pode beber vinho? Cara, a opinião do nosso convidado, de repente não é a nossa opinião, ou de repente não é a opinião do líder dele. Numa situação dessa, eu estou numa situação constrangedora dessa, é que o Sherman tirou de letra, né? E botou a opinião dele. Se fosse eu, falo assim, qual igreja que você está? Ela diz, estou em tal igreja, então procura o seu pastor e pergunta para ele. Porque eu não posso ir também de encontro de uma coisa que o líder dela espiritual fala. Né? Por mais que de repente eu acredite ou desacredite, né? Não faça, mas eu não posso também ser. Eu tenho, como o Sherman falou, ele tem as coisas dele, mas eu tenho, de repente, um pensamento diferente. Mas nem por isso também não vamos discutir, por isso vamos apontar o erro dele. Entendeu? Não, porque... Não, irmão, cada um faz o que achar que tem que ser feito, só não pode pecar. E se pecar, irmão, caiu sem querer? Tá lá, Deus está lá de novo com a mão estendida e fala assim, vem que eu te recebo. Cara, e o projeto tá sensacional. Eu quero te agradecer em meu nome, em nome do Hugo, que vai dar sequência no estúdio também agora a partir de agosto. A gente vai fazer um podcast pra gente falar sobre isso e falar dessa transição. Mas, assim, eu quero te agradecer de toda a oração de vocês terem escolhido a gente aqui para o projeto de vocês. E, cara, eu, assim, tô muito, muito, muito feliz, cara. Porque aqui no estúdio nós temos... nós cuidamos da saúde da pessoa física com a nutrição. Inclusive, a Alice, ela acredita na nutrição de 3 pontos, corpo, mente e espírito. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. Nós temos o Hugo, que fala de finanças, então ajuda a botar a casa em ordem.
Cara, eu falo mais de empreendedorismo. Fala completa, né? Vai completando. Né? Eu bagunço um pouco mais o cara. Então, assim, a gente tem o Mente Campeão, que é um projeto social, cara, que é feito de forma maravilhosa. Eles trouxeram já aqui pessoas que eram ex-usuários de droga, para mostrar que tem como dar a volta por cima na vida. Então, assim, tem o Pode Ser Mais, que os meninos falam de inteligência emocional, né? E tem a galera da Mulheres Empreendedoras, que é um grupo de mulheres com mais de 40 mulheres aqui de Friburgo, né? Que, cara, fazem Nossa, as mulheres fazem um estrago, cara. Incentivam, inspiram. Tem um grupo incrível, tem 2 livros que elas já escreveram, né? Tem as meninas do Pra Elas Podcast, que trazem aqui mulheres para falar do dia a dia. Teve um dos últimos podcasts que eu ouvi, foram 2 mães para falar com filho que tem filhos especiais, o desafio de ter filhos especiais. Então, assim, cara, eu chego e me arrepio, porque aqui, o espaço aqui, cara, ele tem sido, assim, fonte de bênção para muitas, muitas vidas. Tem sido uma escola da vida real. Nós que temos que agradecer a você, cara, que desde o começo a Gilmara sentou com a gente com uma forma muito respeitosa, muito profissional, né? Bom falar isso. A gente também demonstrou qual era o projeto, né? Na verdade, a gente não imaginava pegar isso que a gente está pegando, cara, chegando onde a gente está chegando. A gente imaginava uma coisa a mais, a gente está alcançando o mundo através da internet, através do estúdio. Mas assim, cara, tudo mesmo é porque nós fomos bem recebidos. Houve uma negociação sadia, uma negociação de ganha-ganha para ambas as partes. E é isso, cara. E a gente percebeu que aqui é o nosso lugar. A gente tem essa tranquilidade de uma família, de ter você, tua esposa, né? De a gente saber que é um lugar respeitoso, de saber que a gente é respeitado aqui também, da mesma forma que nós respeitamos também a família de vocês. E é isso, cara. O Pode Isso é cristão, mas ele é despretensioso para falar de Deus. Falar de Deus é muito bom, né? E acaba sendo natural falar de Deus, porque não tem como não falar. E, cara, tudo isso aqui que a gente vive foi Deus que deu. Foi Deus que fez. Foi Deus que deu a oportunidade. Então, no mínimo, a gente fazer o melhor por ele, né? É o mínimo. Poder falar só o que ele fez de bom, cara. Muita gente fala tão mal, cara. E a maioria das pessoas que falam mal é porque não viveram o melhor de Deus. Não esperaram o tempo de Deus. Quiseram com o seu tempo. Eu já fui assim também. Tudo tem um propósito dele, tudo tem um motivo, né? Hoje eu vejo claramente, cara. Você sentou o dedo numa pedra e você fala... Cara, teve um propósito, cara. Aquilo ali foi para algo positivo na tua vida, que na hora não parecia, mas foi. E depois você vai perceber isso. Verdade. Pra gente finalizar, faz uma propaganda aí. Deixa eu aproveitar, Ricardo Reis, locutor, para fazer uma propaganda do Grupo Brito Soluções em Marketing. Deixa eu falar aqui completinho como é que vai ser, né? Nós não lançamos ainda ela a nível... Estamos com site, vamos lançar agora tudo, né? Mas a gente já começou a dar uma divulgada. O que nós vamos fazer? De ponta a ponta para o supermercado. Nós começamos a perceber que a gente já tinha a rádio interna que nós fazíamos, já tínhamos o encarte ali que nós fazíamos, mas só que tinha outras dificuldades dentro do supermercado, que ele ia numa agência que não era especializada no assunto e acabava que não tinha a solução que ele gostaria de fato, que ele merece de fato. E aí nós pensamos o seguinte, cara, eu já tenho expertise, o meu sócio trabalhou no supermercado durante muito tempo fazendo o marketing, então o cara entende, ele formou influência dentro do mercado, ele é o responsável, ele fez a colocação de uma influência no supermercado Supremo, lá em Bom Jardim, que na região serrana, eu acho que eu conheço a Suzana, que é uma menina maravilhosa do Serra Azul, agora tirando ela, eu não conheço nenhum outro supermercado que tenha uma pessoa especializada como é o Supremo. E ele foi o cara que encabeçou essa colocação e esse treinamento da influência. Que legal, cara. E aí hoje o Grupo Brito vem com esse propósito, de fazer de ponta a ponta. Rádio interna, TV interna, social media, design, encarte, formação de influência, treinamento de atendimento online no primeiro momento, ali, como o cara atender de forma online, de forma profissional, e o marketing estratégico. Então, esse de ponta a ponta. Então, depois disso, tudo que você ouviu, só tem que falar o seguinte: Grupo Brito Soluções em Marketing para Supermercados. Se você está com uma dificuldade em vender, se você quer vender mais, se você acha que pode vender mais, tem que procurar Grupo Brito Soluções em Marketing para Supermercados. Simples, tudo para o seu supermercado. Olha, muito bom. Meu amigo, salve de palmas. Irmão, muito obrigado de coração pela sua amizade, número agradeço, irmão. E pela sua presença. Fico honrado de você estar aqui no nosso podcast, cara. Eu que agradeço. Se quiser convocar, pode convocar de novo, que eu amei. Pô, passou esse tempo todo já, irmão. Cara, acho que a gente tá quase 3 horas já de podcast, né? Então agora tem que falar tchau, né? Tá na hora, né? Então tá. É hora de dar tchau. Isso aí. Tchau. Então, olha só. O meu podcast vai ao ar. Esse podcast nosso vai ao ar. Que dia que esse podcast vai ao ar? Terça-feira.
Então, você que está assistindo aqui, você está assistindo terça, né? Aqui, ó, você que está assistindo terça. Então, na quinta agora, ó, coloca lá. Toda quinta-feira, às 18 horas, você vai curtir o Pode Isso no YouTube. É Pode Isso Cast, então clica lá e aproveite, porque são conteúdos para enriquecer a sua alma e a sua vida. Irmão, brigadão. Tamo junto. Quero agradecer, eu sempre agradeço a minha parceira de vida que está ali na técnica, mas agora eu tenho que ampliar, né? Quero agradecer a minha parceira de vida, Gilmara Silva, que está ali na técnica. A parceira de vida do Hugo. Do Hugo, Isso. né? Meu parceiro de vida, Hugo, então muito obrigado, sejam bem-vindos. E, cara, o meu propósito do estúdio aqui, Gilmara, eu tenho muito isso, cara. E eu já fiz isso, o Hugo até já me puxou a orelha, que isso foi uma das cagadas que eu fiz ao longo da vida, empresarialmente falando. Construo um negócio bacana, com um bom nome, com um bom valuation e não vendo. Eu prefiro fechar. Porque eu tenho muito medo, cara, do meu nome. Depois, eu tomava conta da caneca, eu sei como é que era. Depois eu passei para outra pessoa. Só que, empresarialmente falando, não era interessante isso, né? Não foi inteligente. Só que no estúdio eu estava com a mesma cabeça. Eu preferia fechar do que eu passar para qualquer pessoa. Né? E aí, quando Deus veio abençoando que o Hugo começou a me namorar ali já tem um tempo, Josimar e tal, aí, né? Aí acaba que eu falei, cara, para você eu passo, porque vocês são a sequência da gente. Né? É um casal batalhador, um casal humilde, um casal que tem princípios e valores que nós temos também, que nós acreditamos. Né? Então, para vocês, cara, eu tenho certeza que colocando o Estúdio Realize na mão de vocês, todos os meus amigos que fazem o podcast aqui vão estar em boas mãos. E por isso que eles vão estar conduzindo o Estúdio Realize. Diferença é que o Hugo não tem o tupetinho que eu tenho. Né? Agora, tirando isso, todo o carinho com as pessoas é maravilhoso. Mas a empresa é isso, cara. A empresa é isso. A gente faz a empresa... Nós fazemos a empresa porque ela nasce, né, de um projeto, ela nasce como se fosse um bebê mesmo. Nasce, a gente nutre ela, aí depois a gente acha mais fácil fechar, mas não. A gente tem que dar para pessoas que vão seguir. Aí o dinheirinho, o dinheiro macho, entra quando é dinheiro fêmea, aí vai fazer o dinheirinho. Estou fazendo isso pela primeira vez na minha vida, então só nisso passou 200 mil a gente fazendo as contas lá, eu e o Hugo. É mesmo? É. Tipo, pô, que eu perdi. Eu queria pegar uma cota aqui, que eu perdi, cara. pô. Não, que eu perdi. Entendi. Não? Pensei que já tava nisso. Eu queria pegar até uma cota, já fazer para ser um cotista aqui, pô. Vai chegar, daqui a pouco tem até ações, né? SA. Isso aí. Então, show. Então, vamos terminar agora, né? Vamos. Então, vamos. Muito obrigado. Deus Tamo abençoe. junto. Amém. Até próxima semana com a graça de Deus.